bem? Eu sou a Tice, seja muito bem-vindo. Tá começando mais um Na Atividade Podcast. Você que tá trombando com o nosso conteúdo agora, acabou de chegar aqui, já vai aqui, ó, nesse botãozinho aqui embaixo, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Toda semana um conteúdo diferente. E essa semana a gente vai falar de saúde, a gente vai falar sobre internet. E eu trouxe aqui ela que é professora, ela que é palestrante, influencer também muito conhecida. Tudo bem, Paula? Tudo bem, muito prazer. Tô adorando estar aqui. Muito obrigada. Delícia, delícia. Adorando. Sei que a gente se conheceu há pouco tempo, mas parece que a gente já é amiga de É infância. É de alma. Não, a gente já é amiga de infância. Não, você não tá entendendo. Ela me deu uma entrevista na rádio, ela chegou lá, a gente já proseou. Eu falei, não, você tem que ir lá no podcast. Não, Eu falei, eu vou, já vamos, já marcou, já veio, tá tudo certo. E você é professora também. Sim. Professora do quê? De biologia, química e física, são as melhores. É tudo que eu sou jumenta também, né, amiga? Tudo que eu não sei. Alguém tem que fazer o serviço sujo. Ah, Eu brinco com os meus exatamente. alunos, alguém tem que fazer. Você consegue ter aluno ali que se aplica Tenho. ou são tudo cola que nem eu colava? Não deixa Eu colar. colava cacete, Não nossa. deixa, não deixa colar, não. Mas os meus alunos, em geral, agora, pouco tempo, né? Eu trabalho numa escola inclusiva, no CEJA. Então, os meus Legal. alunos, eles vão para fazer prova, né? A gente, na verdade, nem dá muita aula. A gente tira algumas dúvidas, mas eles vão para fazer prova com a gente. Então, eles estão determinados a estudar. São eles os nos procuram. adultos que... Jovens e adultos. Jovens e adultos Que que... ficaram muito tempo fora da Sim. escola e depois voltaram para poder retomar. É muito bacana, é um projeto maravilhoso. Muito mais legal do que estar na sala de aula comum, né? Eu Não? amo. Fora eles, você dá aula em Dou faculdade aula em também. universidade quando tem também módulos que abrangem a minha disciplina e sou palestrante. E em todos os departamentos de área de saúde eu trabalho bastante. A sua palestra é em área de saúde. Só trabalho com saúde pública e coletiva. Sim. Quando que você começou a ser palestrante? Olha, eu comecei a ser palestrante na escola, na sala de aula. Eu comecei a me ligar que tinha uns projetos assim que eu queria fazer diferente. Eu queria fazer umas oficinas, eu queria que os alunos interagissem com temas que não eram convencionais. Por exemplo, DST. Eu achava que aquelas palestras que tinham eram muito monótonas e deixava muito a desejar. Então, eu começava a inovar, crescer, colocar em auditório, botar mais gente, trazer mais aluno, fazer gincana. E o projeto começou a crescer. E aí, hoje em dia, quando eu falo de um assunto muito grande, como câncer, como doenças muito grandes, muito profundas, eu conto com uma equipe multidisciplinar, de multiprofissionais, de médico, dentista, fisioterapeuta, uma equipe bem Você bacana. leva uma galera Leva uma galera boa pra caramba, um beijo pra todos eles. Que legal. Que me seguem assim, vão, acompanham, fecha o olho, tá, pega na minha mão e segura na mão de Deus e vai. E a gente vai levando conteúdo bacana pra todo mundo, graças a Deus. Porque a saúde é uma coisa assim que falta muita informação. Eu acho que no Brasil, o Brasil é tão privilegiado que tem o SUS. Nem fale. Apesar de tudo que falam do SUS. Ah, mas eu fico em fila. Ai, mas eu tô com um exame marcado já não sei quanto tempo e não fiz ainda. Mas nós somos privilegiados. Vários e vários países, né? Falta informação. Falta essa informação, eu acho, pro pessoal, não é? Sabe o que eu acho, Tícia? Tem coisas assim, informações de saúde pública e coletiva básicas mesmo, como vacinação. Agora a gente tá nessa era da vacinação e que nem as me fala. escolas estão pedindo carteira de vacinação, que eu tô achando lindo, né? Cada vez que eu ouço alguém pedir uma carteira de vacinação e exigir de Maravilhoso. uma mãe aquilo, eu acho Maravilhoso. fantástico. Mas a gente tem, por exemplo, a HPV, que é uma vacina gratuita, que toma meninos e tomam meninas. E a galera acha que é Mas só menina. Acha que é só a Não menina. 99,9% das pessoas acham Só que menina. são só as meninas. E não é, ela é uma vacina altamente preventiva para câncer, tanto masculino como Até feminino. porque a HPV, se a galera não sabe, pega o menino e pega a menina. Os dois, né? O bichinho pega nos dois, então, gente, tem que tomar Então, esse é trem. uma coisa que a gente tem que tomar. E a vacinação, no nosso país, ela é extremamente abrangente e gratuita. Você não paga nenhuma. Não. Desde o bebezinho até lá longe, até o Covid. Né? Não é? E é o que eu sempre falo. A vacinação no Brasil, nossa caderneta de vacinação é a mais completa do mundo. Sim, a mais completa do mundo. Eu- Algumas vacinas, é claro, que a gente não tem na rede pública. Tem a pneumococcus, por exemplo, que ela varia todo ano, então é só em rede privada. Que é a de meningite. Tem a de meningite e a pneumococcus da pneumonia também. Ah, sim. Que sim. são duas que a gente consegue fazer na rede privada e não na pública. Uhum. Mas tem também
na pública, vacinas muito importantes que podem e fazem a salvação antes de acontecer esse problema mais grave. Então, assim, se você tomar uma influenza, que é de gripe, a sua chance de desenvolver uma pneumonia ou uma meningite ou qualquer coisa parecida diminui em 50%. Então, assim, é gratuito, é anual. Pra que não toma? De verdade, não consigo entender. E tem muita gente hoje que não tá tomando vacina, Os idosos, eu compreendo, eu faço uma palestra com ele todos os anos, eu compreendo que eles falam pra mim, olha só, doutora, é o seguinte, eu fico gripado toda vez que eu tomo. Tadinho! Eu falo, não é, por isso eu já tava gripado, ou então pode dar uma reaçãozinha. Claro que quanto mais idoso, óbvio, né, o sistema imunológico trabalha mais vai judiar um pouquinho mais. Porém, é muito melhor você tomar aquilo ali, ficar se sentindo um pouquinho disposto a tomar um analgésico, do que pegar uma gripe, desenvolver para pneumonia e acabar ficando numa internação hospitalar. Então, assim, é essa informação que eu prezo em levar para o meu público. É só isso que eu faço na vida, com todo gosto, gratuitamente, para fazer isso, para fazer o bem mesmo. Você chega a fazer quantas palestras, assim, por mês? Quando é mês de campanha, por exemplo, novembro azul, outubro rosa, mês do suicídio, quando é mês de campanha que tá no calendário, 4, 5, 6, 8, depende. Muitas. Meu Deus, muitas. fora que você dá aula ainda, fora né, que eu dou aula e eu trabalho sempre tem com... criança e tal. Tenho duas. Tem adolescente, mas é criança, né? Tem uma coisa louca, né? Mas eu gosto muito e eu me realizo fazendo isso, levando informação de qualidade. E eu fico, assim, muito brava quando alguém fala pra mim, eu não vou vacinar, eu não quero que minha filha tome essa vacina, porque não é direito, né? Não é direito da pessoa. A sua menininha, por exemplo, pequena, tá na escola. Se a minha pequena estudar com a sua e a minha não tiver tomado vacina e passar pra sua, cadê? Cadê o direito? Aí não é direito. Porque eu tô ultrapassando o meu direito. Então ela tem que estudar sozinha em casa. O direito de um termina quando o do outro começa. Eu falo pras mães, então tem que colocar sua filha na sua casa, você ensina ela lá. Porque você não pode passar, você não vai tomar de catapora, mas vai levar na escola. Pra 47 amiguinhos numa escola, numa rede pública, por exemplo, pegar catapora, porque você achou que não era legal dar. Então eu acho que essa Sendo informação... que a galera fala, mas catapora é só bolinha e tal. Que isso, meu. Pode ser uma coisa gravíssima. Gravíssimo. Né? Pode levar ser muito à morte perigoso. E pode. Tal, Todas essas doenças podem levar a óbito, Se né? não tinha vacina. Pelo amor de, amor de Deus, e né? presta atenção, Tícia, a poliomielite, que estava completamente não tinha mais. extinta, não tinha mais, graças a Deus, caso nenhum. Voltou. Apareceu o caso. Por quê? Porque as pessoas deixaram de dar gotinhas. Então, quer dizer, você não leva o seu filho porque você tem dó de dar vacina, porque tem agulha. Mas gotinha qual é? Desculpa. Aí amarga, a criança vai cuspir. Não, vai engolir. Ela vai engolir. Você vai tapar o narizinho dela, ela vai engolir. engolir. Você tá salvando a vida dela, tá deixando de andar, ela pode paralisia. Então, assim, tem coisa que a gente tem que levar e tem que explicar pra mãe de uma maneira, assim, muito singular, porque o pensamento vem de antepassado. Esse negócio já vem e daí a filha vai seguindo, né? E assim, eu tenho visto, fico assustada com isso. Tenho visto muitos vídeos na internet falando mal das vacinas. Que a vacina, elas são, na verdade, a doença que estão colocando dentro de você, porque... Um chip. Porque, não são as doenças, estão colocando a doença dentro do seu filho, porque a indústria farmacêutica quer vender remédio. Mas aí a minha pergunta é... Oi? Então, não é? Oi? Então, como que a gente pode explicar agora a decrescência total da Covid? Foi por quê? Exatamente. O que aconteceu? Não Sabe? é porque o povo tá vacinado? Porque virou jacaré. Jacaré não tem Covid. Entendi. Eu acho que é isso. Entendi. Eu acho que é isso. Eu não tinha pensado nessa hipótese. Jacaré não tem Covid. Então é isso. Somos jacaré. Você tá de verde, inclusive, amiga. O dentinho já tá com essa Não é, cara. É uma ignorância muito grande. Então a gente precisa conscientizar, porque eu acho assim, quando as pessoas são mais humildes, quando a gente faz palestra em bairros mais humildes, mais simples, que as pessoas não têm instrução de verdade, não têm acesso. Tem a galera que não tem instrução mesmo. Tem de verdade, que tem um monte de filho, sabendo que lá no posto de saúde doa-se, né? A camisinha, a pílula anticoncepcional. Então, quer dizer,
Mesmo assim, tem 15. 500 filhos e não tem condição de sustentar aqueles filhos. Então, são essas pessoas, eu entendo perfeitamente que elas não acompanhem o raciocínio da ciência, que cada vez é mais rápido. Eu entendo, eu compreendo. Agora, uma pessoa esclarecida dizer pra mim que não dá vacina no filho porque a vacina é o vírus que tá ali pra deixar ele doente, é o vírus mesmo. Só que o vírus tá morto. Atenuado e tal. Só pra desenvolver anticorpos. Se ele encontrar com o vírus outra vez na rua, ele vai falar, amigão, já te conheço, sai andando. É isso. E as mães não estão entendendo isso. Eu acho que é toda uma geração que tá vindo muito natural, sabe? Ah, não, mas meu filho não pode tomar isso. Vou ter o filho em casa. Outra coisa que também me incomoda. Já que você... Me incomoda muito. Eu não sei você, mas me incomoda eu apavorada muito. Também. Eu não teria. Mas nem nem passa pela minha cabeça. Que eu teria minha filha em casa. Acho lindo a proposta do amor, de você ter ali, pegar, mas meu, risco é gigante. Eu acho que eu ia morrer de medo mesmo, sabe? Morrer do coração, só de pensar. Eu tive os meus 2 filhos cesárea porque eu quis mesmo, tá? Eu tava encaixadinho, bonitinho. Me dá, por favor, um remédio, porque essa porra dói pra cacete. Eu falava, eu não quero nem por um lado, nem por outro. Eu quero pela boca, de qualquer jeito. Porque, meu, é assustadora a dor. Só quem é mulher sabe o que a gente tá falando. Então, assim, essa questão toda, o parto natural, essa questão do parto na água, tudo é muito bonito pra caramba, é poético. Na literatura, né? Então, eu acho que é poético. Carlos Drummond de Andrade escrevendo, na novela, eu acho que ia ficar bom. Mas, na novela é sensacional. Mas hoje, na vida real, a gente precisa levar a criança para vacinar. Porque senão a nossa criança pode ter uma doença gravíssima ou, pior, contaminar as outras crianças, né? Ela pode ter o vírus fraquinho, por exemplo, uma catapora simplesinha, mas a sua filha não. Pode desenvolver uma cataporona. E daí? Aí a sua filha vai para óbito, porque a mãe resolveu que ela não vai dar vacina porque dói. Porque o neném dela chora. Chora porque mesmo. Ela não acredita em vacina? É porque ela não acredita em vacina, que é um absurdo. Não, eu acho incrível que a galera que não acredita em vacina hoje são os vacinados. Gente, presta porque atenção. A mãe deles era aquela mãe que já tem 50, 60 anos, que levou pra vacinar, levou toda a gotinha do Zé Gotinha na boca. Gente, você acha que os políticos realmente iam ficar investindo em vacina? Se não fosse uma coisa que é extremamente eficaz? Lógico que não, eles iam desviar pra qualquer outra coisa. Pra caramba. E assim, eu acho impressionante que a galera reclama muito do nosso país. A gente ouve muito brasileiro reclamar do nosso país. Mas coisas boas, como vacina, nós temos o SUS. Isso ninguém Lembrando olha. que o SAMU também é do SUS, eu friso sempre nas minhas palestras, gente. Você não chama o Batman. Eu, pelo menos, nunca pensei. Quando meu pai passou mal, quando minha mãe passa mal, não penso em chamar o Batman, a Homem-Aranha. Eu chamo o SAMU. Então, isso é SUS, né? A gente tem que pensar que quando a gente vai para internação e não tem um plano de saúde, porque um plano de saúde hoje, Tícia, a gente tem que pensar na nossa realidade. A gente pode até conseguir pagar, mas você preste atenção na estatística. A família escolhe. Eu, por exemplo, se tiver que escolher lá em casa, eu escolho pagar para os meus 2 filhos e fico sem. Então, se eu sofrer um acidente, eu vou ter que usar uma rede pública. Então, como é que eu pagaria? É o SUS. Então, isso, a gente tem que defender o SUS e parar com esse... Não tem o remédio, eu quero. Não é perfeição. A gente não tem a perfeição. Infelizmente, dava para ser muito melhor. Claro. Vamos combinar que dava pra ser sensacional. Se a saúde pública fosse prioridade nesse país, a gente tava tranquilo. Ia ser tranquilo pra caramba, ia ser sensacional. Ia ser um país modelo. Poxa. Porque como a gente conversou aquele dia na rádio, eu entrevistei aqui um cara que tá na Irlanda, morando, um grande amigo meu, que tá na Irlanda, e ele diz que lá é difícil demais. Principalmente o gringo que chega lá, precisa de hospital. Você paga tudo, né? Você paga por um atendimento online. Olha que coisa louca. E aqui essas campanhas de vacinação, tudo isso que faz sábado, domingo, vacina para cachorro, porque a gente brinca, mas não é. Mas tem que ter. Todo esse cuidado. Claro que tem que ter, tem que ter todo o cuidado. Você tá vivendo com o bichinho dentro de casa, domesticado. Isso tudo quem paga? É o sistema público de saúde. Claro que são os nossos impostos. Sim, os outros países também cobram impostos. E então, não tem. A gente precisa, pelo menos, dar valor para o que a gente tem. Saúde pública não é eficaz o suficiente? Claro que não. A gente sabe disso. A gente não vive no país das maravilhas. A gente sabe para onde, né? Onde muito pisa. Dinheiro que podia estar ali, não está ali, está em outro lugar, né? Mas enfim. A gente não pode fazer nada, a gente tem que só. Mas, assim, em várias situações, por exemplo, a gente começa a falar agora nesse Novembro Azul, por exemplo, que é o mês de conscientização de câncer de próstata. Quando acontece de um homem procurar um urologista ou um clínico geral, imediatamente esse médico vai pedir o PSA.
Então, o PSA é um exame de sangue que não precisa, porque a gente faz piadinha, a gente estava até conversando antes de começar. Tem umas piadinhas que as pessoas fazem que são assim, né? Desnecessárias. Você fala, opa, que parte que tem que rir, né? Porque você não consegue entender. Então, e os homens levaram esse negócio do toque como se fosse uma piada. E daí virou tabu. Entre os homens. Eles não gostam. Não gostam. Não gostam. E não tem nada. Quem vê pensa que fica o médico 12 horas fazendo toque. É um toquezinho, é só pra ver se a próstata tá inchada, se tem alguma Não alteração. chega nem perto do que a mulher passa a vida toda, desde que menstruou a primeira vez, até o final da vida dela num ginecologista. Não, mas eles brincam, fazem aquela É piada. um trem entrando e saindo, de verdade. E daí faz o PSA, quando descobre que tá muito alto o nível de PSA, já é um sinal de alerta, deu um start no médico e tem que fazer o toque. Ele já vai procurar um urologista, vai fazer o toque. Se diagnosticado um tumor, que provavelmente será maligno, esse acompanhamento, ele se dá de uma maneira extremamente rápida, mesmo sendo rede pública de saúde. E isso é muito bacana. Quando precisa, anda, né? Não muito bacana que, obviamente, a pessoa fique doente, mas que funcione. Claro que você vai ficar no subsolo, por exemplo, em Taubaté, você vai ficar no subsolo do hospital regional, vai demorar horas, mas você vai ter um atendimento muito rápido. O seu tratamento começa, se você tiver o diagnóstico na segunda, quinta-feira você já tá, se tiver que marcar a cirurgia, já tá marcando. Então, assim, a gente precisa valorizar o que é da gente. Se tem o problema, agora, você vai marcar lá um pediatra, vai demorar 2 meses? Ah, é verdade, a gente Mas sabe hoje, disso. Também Também demora. tá demorando um mês. Então, Fui eu tentar marcar cardiologista. Que a gente tem que passar todo ano, porque a gente já não é mais mocinha. já não é mais menina Não é mais moça. mocinha. Se a gente corre, a gente já sente um bumbum no coração. Então, eu fui tentar marcar cardiologista no meu convênio e demora mais de um mês. Então, Isso não é uma coisa do SUS. Não. Nós não temos médico no país. por que será, né? Ainda temos que pensar sobre isso, Coisa né? louca, não. Que coisa incrível isso. Coisa Não, e os que incrível. tinha, a gente mandou tudo A gente embora, mandou embora né? porque a gente não precisa. A gente não precisava, então agora ficou complicadinho pra nós, Não né? precisa, não A precisa. gente notou agora também no Covid que quase não precisou, né? Não precisou de médico. Nem foi de uma coisa médico, nem de bobo. respirador, tranquilo. Tranquilo. Foi tranquilão. Suavão É. que fala, não Por é? isso que eu falo, gente, a saúde pública ela tem que ser priorizada imediatamente, principalmente no cérebro das pessoas. Então, assim, quando eu penso que eu tenho que ter, obviamente, que eu tenho que ter uma reserva para uma medicação, né? Porque de uma hora para outra eu posso ficar com uma dor muito forte. Eu descobri um câncer, eu tô com uma dor muito forte, não tem a morfina, por exemplo. Eu preciso ter uma reservinha, eu preciso me programar. Isso, infelizmente, Precisa acontecer. Precisa acontecer. Agora, dizer que não vai ter o tratamento na rede pública não é verdade. Mentira. É mentira. Mentira. Você fica assustado, você que trabalha com isso, com certeza fica. Fica assustado com essa galera que defende acabar com o SUS. Privatizar geral. Eu fico com vontade de chorar. Não é? Eu acho que nem é Não assim. é? Eu fico com vontade de chorar. Porque quando às vezes, Eu me assusto eu muito. ouço pessoas que são esclarecidas. Sim! Então eu fico assim, Isso não vem do cara da roça. não, ele tadinho, ele nem sabe o que tá acontecendo, ele só tem o SUS. Exatamente. Então ele não tem outra opção. Ele acha bom caramba ainda se ele vai no SUS. É, E o cara esclarecidão, Ele aquele vai cara e fala. Nutella, aquele cara que veio e vê o mundo da janela do condomínio dele. bonito, né? Não, e ele Que fala ele tem assim, um Sul-América, que ele tem um Prevent Senior pro pai dele, pra mãe dele. Esse cara... eu achei até bonito Ele isso, quer- meus pais não tem esse negócio Mas aí, são não. esses caras que dizem que o SUS tem que ser privatizado. Então, mas esses caras, eles acham que a gente tem que ter, como se isso fosse possível, né? Eu acho tão bonito. Né? Você tem que tirar R$500, R$600 todo mês e guardar. As pessoas esquecem que a gente come no Salário meio do mínimo. caminho, né? A gente Não, a galera esquece. Quanto que é o salário mínimo no Brasil? 1.000 né? 1.000 e alguma coisa? Ai, nós não sabemos quanto que é o salário mínimo. Ai, coisa louca. Salário mínimo no Brasil. Como que um pai de família, hoje, vai separar R$500, R$600 para convênio, porque é De privado. uma pessoa, né? pessoa. Uma pessoa. Vamos Lembrando que é combinar. só uma pessoa que Vamos vai combinar que eu tô falando do tiozinho lá da roça que tem 5 filhos. E a esposa dele, a mãe e o pai. Já pensou? Lembrando que a mãe e o pai dele vai ter um convênio por pelo menos R$1.000 cabeça. Como é que pode, gente? E isso, Como que ele eles vai acham ter? que dá pra fazer, que a gente tem que ter um planejamento, só que esquece de tudo que a gente Toda a tem como estrutura. recurso. Aham. Então, assim, a gente tem escola pública,
Temos para colocar as crianças, sim, temos. Mas existe gasto. A criança ela não vai ainda com folha de bananeira para a escola, ela vai com roupa. Então precisa roupa para criança, precisa de sapato. Lanchinho para levar. Lanchinho para levar. Ou se a criança não pode comer a merenda escolar, a gente precisa fazer tudo separado, porque agora tem essa tendência de, né, intolerância à lactose. É para todas essas coisas. E tem a criança que fica doente. Você tem uma criancinha, você sabe, espirrou, mudou o tempo, mudou a temperatura, a lua saiu do lugar, tá doente. Do nada, uma amoxicilina em casa, tava tendo isso que já comprar. é uma coisa assim, já tem que ir na farmácia, já é o nosso caminho. Amiga, nossa, a moça da farmácia já sabe até meu nome. Então como é que você vai dizer que você vai tirar um dinheiro que você nem tem pra poder guardar pra emergências futuras, assim? Não tem jeito. Ah, não, mas os trabalhos têm que dar o convênio. Quantos trabalhadores informais que a gente tem nesse paizão nosso? E quantos trabalhadores desempregados? A gente tem que pensar que... Os informais e os empregados. E agora os desempregados, Uber, estão ficando desempregados. Então, o Brasil tá batendo mais um recorde agora. Desempregando o desempregado. É impressionante. A gente tá conseguindo fazer coisas absurdas. Eu dobrando a meta. A gente atingiu a meta, agora a gente dobrou a meta. Mas isso que você falou das pessoas, quando elas falam isso pra mim, eu fico olhando assim, tenho vontade de falar muita coisa feia pra essa pessoa, sabe? Mas eu sou fina. Mas eu sou fina, mas eu sou muito fina. Então eu fico olhando e falo, você acha mesmo isso que você tá falando? Você já pensou? Isso que você tá falando não é só a replicação, baboseira. Né? Então eu acho que, para um pouquinho, vive a realidade do nosso país. Por isso que eu faço palestra inclusiva. Eu trabalho com público, com gente. Eu não trabalho com quem mora no Morumbi. Quem mora no Morumbi vai 3 vezes por mês no oncologista que paga R$2.000 e tá tranquilo. Então essa pessoa não precisa ouvir eu falar, ela sabe. O médico fala pra ela lá a hora que ela quiser. Eu trabalho com o povo que precisa de orientação e que não tem como pagar. E é isso que me faz feliz. E essa galera, você chega assim na palestra... Quantas pessoas assim você já atingiu? Eu acho que 200 pessoas. Jura? A gente tem uma parceria muito bacana. Puta, com o Taubaté Country Club em Taubaté. É uma parceria muito legal. E assim, faz aulão e chama todo mundo. A gente sempre faz evento junto com alguma coisa. Porque o povo, ele tem que ter um atrativo. Porque você falando sozinha para nada não é interessante para eles. Então, não presta atenção, né, amiga? Entendeu? Não presta atenção. Então a gente chama um monte de gente e tenta fazer essa informação. Só que sempre no final, que eu gosto mais dessa parte. No final eles chamam a gente assim e falam, olha, eu não tive coragem de perguntar isso, mas eu queria saber, eu tenho uma verruga em algum lugar, você acha que isso pode ser? Isso eles chamam vocês todas as palestras. Eu tenho um caroço no seio, será que você pode dar uma olhada? Muitos. Isso legal. Muito legal. Isso é o nosso salário, isso que engrandece a vida da gente. Aí a gente fala, olha, você tá fazendo direitinho? Olha, mas tá saindo um líquido de mim, isso é normal? Você amamenta? Não, então não é normal. Então a pessoa já sai dali sabendo a instrução que ela tem é que ela tem que procurar orientação médica. E isso, se a gente não tivesse dito isso pra ela, se a palestra não tivesse acontecido... Provavelmente morria. Como é que ia chegar? Ia morrer. Entendeu? Porque ela não tem coragem de falar pro marido, né? Ela tem aquele tabu de falar pra amiga. Então, ela encontrou numa pessoa que é da saúde, que não tem absolutamente nada a ver com a vida dela, que não vai contar pra ninguém, tirou uma dúvida, eu tenho um problema, então vou marcar um ginecologista. E você ainda tenta amenizar. Pode não ser nada, pode ser excesso de prolactina, de um hormônio, mas pode ser uma coisa que você tem que tratar imediatamente. Então, a pessoa já sai com o rumo certo. Eu acho que isso é muito gratificante. E assim, nas suas palestras, que nem você falou do mês de conscientização, tem o mês de conscientização ao suicídio, Tem. Outubro Rosa do câncer de mama, nós estamos agora no Novembro Azul. Esse é o São mais... quais mais? Tem vários. Ele, assim, coloca-se o vermelho também para diabetes. Eles estão fazendo... Mas o que pegou mesmo foi o Novembro, Outubro e esse do suicídio. O que mais pegou. Eu achei que foi uma campanha muito abrangente, gostei. O suicídio foi bem importante, inclusive. né? Muito, né? Principalmente agora que a gente fica numa sinuca de bico, como diz, né? Porque as pessoas perdendo seus empregos, né? Porque tudo isso aconteceu. Perdendo alimento dentro de casa. Perdendo alimento, perdendo qualidade de vida e principalmente a mente, né? Porque as crianças saíram das escolas, ficaram confinadas ali, a mãe não sabia o que fazer com aquela criança que estava ali, também não sabia se criança podia... perdeu o ano escolar, ao contrário do que a galera pensa. Vamos sair da janela do condomínio de novo, que se o ensino privado conseguiu acompanhar o ensino em casa, conseguiu dar uma videoaula de qualidade, que tudo bonito. Acho lindo isso, ainda bonito. Existe aquele que tá lá na roça, que não chega uma internet.
E é outra coisa que me assusta também. A galera que apoia o ensino à distância. Então... Meu, perdão, vai cagar. Você vê como a gente fica muito triste? A gente fica muito triste porque a gente ouve uma sequência de asneira que a gente não consegue, né? O ensino à distância... É uma pistolinha de asneira que é parece impressionante, que a pessoa, não é? a mesma pessoa que fala isso, ela fala tudo aquilo. Ela fala, ela é contra a vacina. Ela decorou um texto. Ela acredita que a Terra é plana. Planíssima, E ela é a favor do ensino à distância e tal, porque o ensino à distância, ele ajuda todo mundo. Eu queria entender o quê? Ele ajuda aquele que... Eu tô falando daquele que não consegue, tem que atravessar rio pra ir pra escola. Você acha que a internet vai chegar na casa dele? Mas vai ter o 5G agora. Você acha que tem dinheiro? Você acha que tem dinheiro pra celular, pra conta de celular? Isso que tablet. Eu tô pensando. Então, a minha escola, por exemplo, onde eu dou aula, é uma escola inclusiva e tem alunos do Vale do Paraíba. Ou seja. Em todo o Vale do Paraíba eles vão. Quando eles vão, por exemplo, de Gonçalves, eu tenho um aluno, eles vão e falam, professora, quantas provas eu posso fazer? Aí eu falo, você pode fazer 2 provas por dia. Poxa, mas será que eu não posso fazer mais uma? Agora, graças a Deus, mudou a nossa legislação lá, a gente consegue dar mais prova. Porque fica tão caro para eu vir para fazer prova. Claro, né? É muito difícil. Pra você ver, né? A realidade, como é diferente. A nossa realidade é outra. É diferente. Então, você percebe que a pessoa que vem aqui de Gonçalves para fazer prova, ela faz prova, já passa no postinho, já marca uma consulta, já passa ali, já... É impressionante. Eles têm todos o mesmo circuito. Porque aproveita a caminhada. Que tá ali. Nós estamos vivendo na caminhada, é bem rap mesmo, a caminhada nossa não é mole. Então a gente tem que parar de olhar, como você mesmo disse, pela janela do condomínio e começar a olhar que nós vivemos a nossa vida louca, né? Então assim, a mulher ela não quer ter 25 filhos, ela só não sabe como faz para se prevenir. E ela não sabe de verdade. Não é brincadeira, né? Não é sem vergonhice, como muita gente fala. E às vezes, você sabe muito bem disso. Você trabalha com o povo. Às vezes as mulheres, elas têm um tabu de que tem que servir ao marido. Então elas servem o marido do jeito que o marido permite que isso aconteça. Então ela sem camisinha. Sem camisinha, porque o cara não quer. Ele não gosta de chupar bala com papel. É Não outra quer, frase que eu tenho vontade de chorar 50 vezes ao dia. Eu não também. jogo de camisa. Nossa. Então, depois você vai ter que comprar a camisa, amigão. Esse negócio fica bem Pelo mais amor caro. de Deus. Então, essas mulheres, elas não querem, entendeu? Elas têm filhos porque a cultura... É obrigada quase, né? É isso. É obrigada. É obrigada. Então, o que o palestrante da saúde pública tem que fazer? Ensinar pra ela que ela pode ir no posto de saúde, não precisa do maridão, dar o aval, lá não precisa assinar, e pegar o anticoncepcional e tomar. Ela pode escolher. Ela pode escolher por ela. Eu não quero mais ter 25 filhos, até porque eu não posso sustentar 25 filhos, né? Então, ela nasceu pra ficar tendo filho? E é surreal que é uma coisa que a galera pensa que é de 1900 antigamente, da agora. época da nossa mãe. A galera pensa que é da época da nossa mãe. E não é. Você vê diariamente mulherada desse jeito. Isso a gente fica numa fila do SUS. 5 minutos. Você vai conversar com um monte de dona de casa. Nossa, eu tô na minha 4ª gravidez já. Não, sem planejamento nenhum. Em geral, não tem planejamento nenhum. E, em geral, também, o homem, ele tem preconceito. Se for médico do postinho, ginecologista for homem, a esposa não pode. vai. Não pode. Então, é tudo isso que a gente escuta. Nossa, mas eu não posso ir porque lá perto da minha casa, lá no Araretama, é médico homem. Aí você fica olhando pra cara da pessoa, esperando a conclusão, né, da frase. Que tem? Qual o problema? O médico não vai olhar pra você com o intuito de qualquer outra coisa. Ele é médico. Não, mas o meu marido não deixa. Então a gente vai procurar outro postinho pra você passar por uma médica. Tão triste, né? É muito difícil. A vida do palestrante de saúde pública é muito triste. É triste pra caramba. E tem aquela história do remédio. Ela não quer tomar remédio, porque como é que ela vai esconder o remédio? O marido não quer que tome, ela quer que tenha um time de futebol. Tem esse lance também do marido não querer que tome o remédio. E tem violência doméstica o tempo pra inteiro. Caramba. Tempo pra inteiro. caramba. Os maridões aí da cachaça, temos aí, né? Estamos vendo... O marido que acha que ele manda em casa sozinho. Ele tem uma empregada dentro de casa e inclusive sexual. Sexual. É, empregada dona de casa e empregada sexual também. E ela não pode se proteger de maneira alguma, né? É isso que é o mais interessante. Ela não pode passar ao médico, ela não pode tomar remédio, ela não pode pedir para ele usar a camisinha, imagina. Isso eu ouço em todas. Imagina pedir para ele usar a camisinha, jamais.
Nunca. Não tem pode. nenhuma chance. E aí vai acontecendo esse aumento desenfreado de, né, criança nascendo sem condição nenhuma de subsistência, porque a gente sabe muito bem que não dá mesmo. E a sequência continua, né? Porque daí vão crescer adolescentes, vão engravidar adolescentes. E vão, porque a instrução não chega. Não chega, E a exatamente. educação sexual na escola não existe, né? Cada vez menos Não, porque não pode não falar de sexo com a criança. Você pode falar, a criança pode fazer vários tipos de bullying com a outra criança, sabendo que a outra criança, falando em suicídio, pegando esse gancho, a outra criança, você não sabe o que você vai falar pra mim, por exemplo, que me machuca. Você pode fazer uma brincadeira comigo E te machucar. e me machucar num pra nível caramba. hard. E isso me levar a situações de lembranças de um quadro muito ruim que pode levar a criança até a óbito. Então, assim, não é engraçado o seu filho ficar brincando com outras crianças na escola, no treino de futebol. Não é engraçado. Isso não se fala, não prega-se isso em casa. Prega-se que todo mundo é igual, né? A gente tem que abraçar o amiguinho porque ele é igualzinho a mim, né? Com diferenças que um tem um jeitinho de cabelo, o outro tem outro, mas nós somos todos iguais. Eu acho que essa é a grande sacada, né? E é um lance que a gente vê, infelizmente, em muito lar. A criança passa por aquela fase. Ali a minha foi entre os 3 anos. De fase de perguntar por que a sua cor de pele é diferente da minha. Ah, pergunta, não Eles, sabe, né? eles não sabem, eles precisam É bebê, perguntar. lógico. É aí que você tem que entrar com a... Ah, é só diferente porque Deus quis usar um pouquinho mais de lápis de cor nele do que em mim. Pronto, você Acabou, respondeu. gente, não e precisa. não. Daí é aí que vem o pai preconceituoso, a mãe preconceituosa e fala as asneiras e aquela criança vai crescer. Aquele chato que pega no pé, que pega no ninguém pé pela suporta, cor, né? Que por ninguém ser suporta. gordo, por ser magrelo, Por ser tudo. por ser preto, por ser japonês. É essa criança. Exatamente. Não porque ela é má. Não, porque a criança não nasce má, né? Nenhuma criança nasce má. A criança aprendeu e veio de algum lugar. É do pai e da mãe. Exatamente. Ou do vô e da avó que cria. É quem cria. Quem cria. E eu vejo muita gente falando, botando a culpa muitas vezes na criança. Judiação, né? Criança não sabe de nada. E aproveitando essa pegada de criança, nossa palestra também leva muito isso para as mães, de uma maneira geral, porque a gente vê, Tice, as crianças sendo abusadas em todos os sentidos, cada vez mais, e muitas vezes dentro das próprias casas. Então, a gente procura nas nossas palestras alertar aquela mãe a ter um olhar um pouquinho diferenciado no comportamento dos seus filhos, com quem ela está passando o dia inteiro. Se não seria melhor essa criança ficar numa escola de tempo integral? A gente sempre busca fazer uma palestra que leve a mãe a ter uma noção. Será que eu estou fazendo? De olhar para isso, né? Porque acontece e a criança, e muitas das vezes, dentro da saúde pública isso, ela é obrigada a não falar e acontece até caso de crianças bem pequenas que engravidam dos pais, dos irmãos. Dos tios, dos avós, quem tá Então, perto também ali. vale a pena, eu acho que esse seu trabalho aqui está sendo maravilhoso para levar esse tipo de informação, porque, inadmissível. É inadmissível. E a gente vê cada dia mais, infelizmente, nos jornais estampados, que a criança foi abusada pelo tio. Isso acontece, tá dentro do lar, a gente E não o sabe dos triste, outros. né? O Nordeste lá é normal, né? A gente Normal é pra caramba. normalíssimo. As pessoas acham que tudo bem, Criança 12 de anos. 11 anos tá grávida. Eu quase morro do coração, eu fico assim apavorada. Então, acho que nessas palestras, todas elas, a gente sempre, em geral, né, a gente leva, tem Você fala de tudo, você abrange exatamente a gente leva, tudo. quando é uma palestra para a comunidade mais carente, que o caso é grave nesse aspecto, que o Conselho Tutelar já notificou, a gente sempre leva uma médica pediatra, Ana Karine, que faz um trabalho muito bacana, num banco de leite, inclusive, e trabalha todas essas questões de observar como a criança, ela brincava na rua, ela vestia isso, de uma hora para outra ela parou, ela tirou os shortinhos, ela começou a colocar calça jeans, ela tirou o topinho, ela começou... Várias coisas que a gente começa a abordar para aquela mãe, e ela olha pra gente do jeito que você tá olhando para mim, elas olham pra gente, sabe, lembrando tudo que a filha faz durante o dia e pensa, acho que não é... Ela tá diferente. Tá diferente. Ela tá diferente. Então isso pode salvar uma vida, Sim, sem dúvida. né? Sem dúvida, porque ao contrário do que muita gente é o mesmo, vamos voltar naquele ser humano perfeito que a gente tá falando. Ele olha a vida da janela do condomínio dele, ele acredita que a Terra é plana, ele não acredita em vacina.
Que mais que ele não acredita? Ele não acredita No SUS, ele não gosta de nada disso. Que é convênio e tal. Ele também acredita que a criança é abusada. E a mulher é abusada por culpa dela. Jesus, é impressionante, mas é verdade. Não, mas tem que colocar calcinha na criança. Você deve ter lido quem que eu tô falando que mandou colocar calcinha na criança. Pra criança tá no governo agora. Olha, Tícia, eu sou assim. Meu, como assim? Não é culpa da criança, Nunca, não é culpa nunca da mulher. Nunca será. Isso é um absurdo. Eu procuro compreender agora, por trabalhar dentro da saúde pública coletiva, eu procuro compreender que a gente não tem como bater muito de frente com isso, porque o crime, ele tá cada vez maior. Então, você vê, assim, o aumento abusivo de crianças sendo, né, de todos os tipos violentadas. Eu acho que sempre existiu, porém, hoje... Agora tá mais, né? Tá na cara. Ninguém se esconde mais. Não, porque agora virou tudo normal, virtual, né? Tá legal, né? Tá bonito. Eu Dá acho. Pra se esconder um pouco mais, assim. Eu vou falar, um velhão lá vai falar com a menina pelo computador, dá pra ele se esconder. Que medo, Então, aí, por conta disso, eu não acho que a mulher é culpada de maneira alguma, nem seria até hipócrita falando uma coisa dessa. Mas eu acho que a gente, enquanto mães, como a gente sabe que a criminalidade tá muito grande, a gente tem que ter alguns cuidados, não pela criança, porque, sabe, pelo próprio bandido mesmo, porque é o bandido, obviamente, que alguém que mexe com uma criança é um bandido. Então, você não vai deixar aquela criança, nem passa pela nossa cabeça deixar uma criança por qualquer tipo de abuso. Solta na rua. Não dá. Até a vestimenta, você tem que tomar conta. E a frequência de padrastos, né? A gente vê isso, eu falo muito também nas palestras. É uma troca de padrasto dentro de casa, né? Eles fazem nem conhece direito, já tá enfiando dentro de casa. E às vezes eu tenho 3, 4, 5 filhas meninas. Então, assim, existe a palestra pra gente ensinar a mamãe que ela pode ter quantos namorados ela quiser. 240, se ela quiser. Lá fora. Dentro de casa. Assim como a gente toma cuidado com amigos que a gente leva dentro de casa. Acho também. Com amigas. Porque não importa se é mulher, a gente não sabe da cabeça. Não sabe nada. A gente não sabe da cabeça. Você não vai colocar perto do seu filho qualquer um. É seu filho. Eu acho também. Filha. A nossa obrigação é a proteção. Obrigação. Hoje eu passei lá em Taubaté, andando de carro. Eu passei numa rua, um bairro mais humilde. E uma criança, eu acho que tinha a idade da minha filha, mais ou menos. 5 anos, mais ou menos, sozinha na rua. Ah, senhor. Sozinha, sentada na beira da guia, sozinha. Juro, eu dei uma paradinha com o carro e olhei. Cara, qualquer um pega, coloca no carro. Dessa criança, não tinha ninguém na rua, ela tava sozinha. Atravessa a rua pra cá, atravessa a rua pra lá. E assim, essa falta de cuidado vem da falta de informação também. Sim, vem da falta de informação. Então, assim, acho que tá tudo bem. Eu fico muito triste quando eu tenho que falar pra minha filha de 12 anos, porque ela é bem grandona. Eu fico muito triste de falar, olha, filha, esses shorts não dá pra você ir. Sim. Porque eu me sinto uma ignorante podando a minha filha que não tem aquela maldade de, entendeu? Olha, filha, esse biquíni não dá mais pra você colocar. Porque eu sei que ela não sabe, ela vai sentar com as amiguinhas. Mas o olho dos outros, a gente sabe muito bem o que tá lá. Então, eu sempre falo pras mães, observem. O que a gente acha que é normal, é bonitinho, tá eu e a minha filha. Claro que ela pode ficar de camisolinha, de shortinho, claro que pode dormir tudo comigo. Bem. Tá tudo lindo. Agora, se eu tenho um padrasto, se eu tenho alguém que eu conheci ontem à tarde, passou o final de semana na minha casa, não faz isso. Né? Não vamos dar sorte pro azar, né? E também eu acho que o seu trabalho é tão importante nessa parte de abuso. Mulherada também. Não sair agora da criança, falar da mulher. A mulher muitas vezes é abusada em trabalho. Eu acho que todas nós aqui já fomos algum dia no trabalho abusada, assediada. Né? Tem, claro. Já fomos. E é muito normalizado isso. É porque a gente pode, né? É muito normal isso. Então, eu acho que pra gente, mulher, eu acho que essa parte da informação, de chegar aqui, não, você não é porque você é mulher, você é obrigada a aguentar isso. Não é normal um homem não conseguir te deixar em paz enquanto você trabalha. E nem é normal na rua. Não é normal isso. Você tem um marido que fique falando um monte de absurdos pra você, te colocando pra baixo, te fazendo vários questionamentos. E de noite quer
outras coisas. Outras coisas. Então, assim, isso é abuso, né? E a mulher usar uma roupa um pouco mais justa ou um pouco mais assim, vai trabalhar, ouvir um tipo de briga. Eu acho ridículo isso, qualquer tipo de brincadeirinha. Mas que sexualidade é essa? Você não consegue se segurar? E vai falar pra sua mãe, de né? verdade. Você pode conversar com a sua mãe sobre isso. Comigo Porque você não vai. Eu acho ridículo isso. Eu acho que mas é que ele é homem. Homem E eu é sou assim mulher. mesmo. Não consegue se segurar, sabe? De ver uma mulher bem vestida, bem arrumada, de não se aguentar. E as mulheres e deixar a língua precisam, dentro da boca. Pelo amor de Deus, né? E Não precisam é? se valorizar, né? Porque eu ouço muitas pessoas falando, eu recebi um nudes de não sei quem. Não é? Falo, gente, olha, se eu receber, nunca aconteceu, graças a Deus, se eu receber isso, eu vou na polícia. Porque eu vou me sentir completamente coagida, eu vou me sentir completamente agredida. De uma maneira assim, imagina, como assim vou receber uma... Não, e é do nada. Eu não aceito. A Almarada acha que tá desse jeito. Eu já recebi no inbox. Ah, pelo amor de Deus, vontade de chorar, não dá? Porque você sabe que a gente tem pessoas na nossa rede social que a gente não faz ideia de quem seja. Tem muitos, né? E eu já recebi. Quem abriu? Meu marido. Graças a Deus. Ele Bom. deu muita risada ainda de mim e falou assim, nossa, é cada um que, pelo amor de Deus, já exclui, vão bloquear aqui. Não, já bloqueei, Porque, lógico. meu, é assustador você falar assim, cara, da onde que a pessoa achou que tem direito? E essa parte... Tem que eu não- direito de ir lá e mandar um nude. Então, pra tem outra. direito de me dar uma cantada, ou tem direito de me convidar pra sair. O que é isso? De vir abraçando. Sai de mim. Meu, Primeiro que eu não vai tomar gosto. Eu já não banho. gosto. Então, assim, eu acho que as mulheres também precisam ter a conscientização. Eu falo isso também nas minhas palestras. Não é bonito, não é legal essa troca que a gente faz. Hoje é o João, amanhã é o Paulo, depois da manhã é o José, depois da manhã é todo mundo junto. Então, a gente precisa se valorizar um pouquinho mais, né? Porque as doenças estão aí crescendo cada vez mais. DST aumentando assim, gonorreia, gente, que era uma doença antiga, voltando num nível hard, sífilis. Isso aí o que Nossa, é? sífilis. Quando eu fiquei internada da minha filha, tinha 3 moças grávidas internadas com sífilis. E olha, quem passou pra Eu moça? falei, gente, como assim? Porque eu mesma nunca tinha visto assim, de perto. Foi quando Horrível, eu fiquei... né? É horrível. Então, É horrível. No entanto, que perde filho e tal, Zé. e essa troca horror. de parceiro, eu acho que tem muito a ver com a autoestima, né? Que a mulher, ela fica em busca né? Perdeu. A mulher hoje tá muito pra Banalizou baixo. um pouco, né? Porque Muito pra baixo. ficou o estereótipo de que tem que ser a mulher perfeita pra poder conquistar os melhores homens. Então, ela tem que ser loira, de olho azul, cabelos ao vento, magras, alta, falar 5 idiomas, ser modelo, fazer boas fotos, Trabalhar é, e fazer boa tudo. dona de casa, Boa fazer dona as de unhas casa, semanalmente. cozinha como ninguém, É bem isso. boa com criança e tal. Então, quando você não atinge todo esse... Eu não atingi nem 2 dos Nossa, patamares. eu também não cheguei nem perto. Menos 2 aí na escala. Tamo junto, amiga, olha só. Então, eu acho que essas pessoas, elas acabam tentando, não, eu sou boa em alguma coisa, vou conquistar. E ela vai conquistando nas festas aí e faz um rodízio. Nesse rodízio da bebedeira, das coisas que acontecem, escapou sem camisinha, fora a gravidez, quantas doenças. Porque o amigão que ficou com ela, ficou com várias, né? Ficou com vários. É isso que eu fico tão impressionada. A galera tá muito preocupada com a gravidez. Mas, assim, isso é um achômetro meu, tá? Eu acho que entre as doenças e a gravidez é bem Bem menos... melhor. Eu prefiro. Se Porra! for pra mim, pode me mandar Pode, gêmeos. me manda criança. Ah, me não, manda por favor. Porque, poxa vida. Claro que a gravidez a gente não tá preparado, dá um chocão, mas... Porém, Você tá é viva, uma né? criança, você tá vivo, você tá sem doença, limpinha, belezinha. Mas agora a doença, mas tem remédio. Não, mas a AIDS hoje tem um remédio que controla, gente. Não, isso Você eu vai ouço querer- também muito. Você vai querer passar a vida... Você já viu o bonde de remédio que é? São, coquetel. Mas, É um bonde. mas tem um tipo de HIV, é bom também falar, olha, Tice é cultura pública, Tá olha vendo? isso, gente. Vou criar uma vinheta. Eu tô achando muito legal isso. Existe uma cepa, né, do HIV que não pega o coquetel. Jura? Isso Eu as não pessoas sabia. não sabem, entendeu? Então, quer dizer, se você é sortudo de brincando. pegar essa cepa, é como se fosse o Covid agora. Paula é cultura. Eu não fazia ideia disso. Como se fosse o Covid agora, que tem um Covid que a gente tá aí colocando, o Delta, por exemplo, a gente já tá vendo aí nos grandes países que tá fazendo surto.
Então, quer dizer, a vacina, ele tá driblando a vacina. O HIV também. Tem alguns que driblam. Driblam. E daí, agora, esse coquetel que a gente usa pra tratar o HIV Que antigo, não é, vamos combinar, que não é confortável. Gente, você toma a pessoa, 12 comprimidos pessoa por dia. não vai ver bem. E não ela vai. tem imunidade baixa, ela não pode Caramba, ter não nada. pode ter uma gripe. Não pode ter nada. Então, assim, não é legal. E você vai passar a vida inteira tomando medicação. Então, assim, e se você ainda pegou esse tipo de HIV, tranquilo, você tá até que tá na sorte, tá no E a lucrão. outra? A outra que você não tem medicação. Vai morrer magrinho, Vai ficar... ruimzinho, definhar. Porque é isso que acontece com a galera que tem AIDS. E daí? Entendeu? E não só isso, ó, vamos sair mas a AIDS não é... é pouca gente, eu mesmo não conheço ninguém que tem AIDS. Tudo bem, ok. Mas as outras doenças? É porque Sífilis, ninguém que tem por AIDS exemplo. vai contando, né? Não Não sai é? contando. Porque você olha... Sabia que eu peguei AIDS semana passada? Só Não vai. idético, né? Porque antigamente tinha essa história, só idético. Gente, A não. galera não chegava perto, né? Não, eu lembro que eu é. tinha uma vizinha, que era vizinha de bairro pequeno. Pindamonhangaba, você imagina? Pequenininho. Pequenininha. Galera ficou sabendo que o marido dela tinha morrido de AIDS. Ó, o marido tinha trazido de fora, ela era dona de casa. Essa mulher que a gente tá falando. De 25 qualidades. Exatamente, essa mulher que era dona de casa, que só ficava em casa. O marido, que era um sapeca, trouxe pra dentro de casa. Achei bonito esse termo, sapeca. Sapeca, Eu achei uns Ju. 4 aqui que não era sapeca. Um sapeca. Trouxe pra dentro de casa. E nisso eles já tinham gêmeos. Eles já tinham filhos. E ele morreu. Só que ele passou pra ela e não sabia. Quando ele morreu, ele não sabia que ele tinha. Ele só morreu. Daí descobriram que ele morreu disso. Poxa vida, que situação. Então ela, só que ela não desenvolveu a doença. Porém, ela Pode tem passar- o vírus, e pode então passar para pode todo passar. mundo Então também. ela toma o bonde Tem que lá. tomar, e ela passa toma o mal, bonde. tadinha, muitas vezes. E graças a Deus, isso faz muitos anos. Ela tem a idade da minha mãe. E ela, graças a Deus, tá muito forte ainda Graças hoje, porque a não Deus. desenvolveu a doença, não passou pras filhas, né? Por causa do marido ter morrido tão rápido. Poderia, né? Eles descobriram rápido também. E fizeram Mas um isso diagnóstico, né? acontece Então. O marido que vai pra fora de casa traz pra dentro de casa. E a gonorreia e a sífilis é assim também. Porque não aparece, gente. Eu falo muito isso nas palestras. Eu não acordo de manhã e falo, olha, hoje eu fui fazer xixi e peguei gonorreia. Não acontece isso. Não. Entendeu? Então, se eu tenho um parceiro fixo, né? Lembrando que pode ser parceiro com parceiro, parceira com parceira, independe, né? Qualquer um, tá, gente? A sexualidade é então, parceiro. se eu tiver aparecido isso em mim e eu não pulei a cerca, de algum lugar veio. Então, assim... O negócio não brotou do não quintal. brota, no não veio xixi, de qual face. Não veio. Não veio de qual Não face veio, comprou não é na o bichinho feira. da goiaba, Não é, não. gente, Então, não é. a gente precisa parar de sonhar com o príncipe encantado, porque ele não existe. E quando eu conheci o amigão na festa, que eu acho que é o momento de eu me entregar, porque eu tô loucamente Curtir, eu quero apaixonada, eu quero curtir. curtir esse momento. Curte esse momento, por favor. De camisa. De camisinha. Quebra De essa camisa, pra nós, gente. só isso, né? Uhum. E as meninas hoje eu vejo que não estão nem um pouco preocupadas. Nem um com pouco. isso. E cada Nem vez um mais pouco. novas. Nem um pouco. Eu tenho uma amiga aí que já tá no segundo filho. Ainda bem que é filho. Ainda bem. Eu tenho uma aluna, me lembrei O que dela é agora. meu? Eu tenho uma aluna que ela foi fazer o exame de DNA do filho dela, né? Do Davi, o nome do filho dela. Ela levou 6 pra fazer o exame de DNA. E ela Tá conta, brincando? juro, e ela conta pra mim, ela ri muito. Ela ri, e eu fico rindo Porque dela, não tem- rir, porque a gente fica... Não tem o que fazer. Ou sem O rir que ou você você chora. faz? Eu falei, como assim? Ah, professora, a senhora não sabe. Levei, porque tava... E daí? Não era nenhum dos 6. Menina, Falei, que sapeca ela Tá também. bom, tudo bem. Melhor a gente não procurar mais, né? Deixa assim, sem nome mesmo. Agora, pra você ver. 6, uma menina jovenzinha. Imagina isso. Ela é aluna sua da faculdade? ou Não, do- aluna da rede pública. Gente do céu, pra você ver, né? Levou 6 lá. E não era nenhum dos Um dos azar. 6. Pelo menos fosse um. Então ela deixou passar algum aí que ela não se lembra. Então, quer dizer, é tanto que ela não lembra. A mulherada tá indo e tá mesmo acreditando na conversa do vigário, do rapagão apaixonado, né? Daquelas conversas de vou te dar, vem andar na minha moto.com. Uhum. Não existe isso, né, gente? Você acha errado isso da mulher hoje querer curtir como homem? Porque a vida toda foi o homem é boêmio. O homem tem direito de ser boêmio, a mulher tem que casar virgem.
Ai, Tícia, Você acha errado? Eu acho que a mulher, ela deveria, no meu ponto de vista, principalmente as que têm filhos, elas devem priorizar os seus filhos acima de qualquer Sem coisa. dúvida Então, nenhuma. assim, se você tem filhos, já é um indício que você tem uma vida que deve ser obrigatoriamente mais regrada. Isso não se chama conservadorismo. Caretice. Eu não acho que seja. Eu acho que a gente tem que se apegar dentro do que você acredita. Então, os seus filhos são sua prioridade. Se você virar uma rainha de festa, seus filhos estão tendo aquilo como exemplo, né? Se você ficar tendo 25 parceiros, seus filhos não são burros, eles podem até parecer fingir de besta, mas não são. Então, eles vão crescer com aquele consentimento de que a mãe, além de tudo, tem esses problemas e ele vai fazer igual. Então, você está replicando um problema que é um problema de saúde mesmo, saúde mental, de saúde física. Então, eu acho que as mulheres deveriam, sim, se conscientizar de que a família, e isso não é papo careta, é o ideal para ela, para a vida dela. Então, assim, você quer curtir? O que é curtir? Não é sair, passear, fazer alguma coisa legal. É só limita sexo. Só sexo é curtir? Você não pode tomar um café com uma amiga, você ir no shopping fazer uma compra. Levar a criança no parquinho. Não é legal? Então, assim, eu acho que ficou meio distorcida essa questão, né? Então, a traição ficou muito tranquila, né? Agora, trair é algo... Não tem problema nenhum. Eles falam mas normalmente. mas a gente não tava ficando sério. Como assim? Não, mas a gente não ficava sério, não tem problema. Eu fico muito em choque com essa conversa, porque eu acho que o casamento independente é uma instituição muito séria, né? Então, você tem que, pelo menos... Eu sei que você é casado, seu marido tá aqui, eu tenho que respeitar essa instituição que é você, seu marido, sua família. Então, eu acho que isso são princípios, né? E acabou. Acabou. Né? Acabou. Quando a gente fala de respeito à instituição, deixando bem claro aqui que a gente não tá falando só do homem, mulher e criança. A gente tá falando da mulher, mulher, criança. A gente tá falando do homem, homem, criança. Sei lá como você decidiu. Porque eu acho que família, o importante, a base é o amor. Sim, sim, o respeito, o amor. É o amor. É. Independente de como ela seja formada. E é essa família que eu também acho que tem que ser respeitada. Eu acho que... E daí eu fico muito brava, porque eu vejo, às vezes, as mulheres... você tem um marido, digamos, eu não conheço seu marido, um bonitão. Aí eu tô aqui, eu já tô de olho no seu marido, já tô fazendo... Ai, aquele cara tá perdendo tempo com ela. Gente, eu acho que se você sabe que existe uma instituição chamada casamento, que a pessoa já tá com aquilo formado, você tem que sim que fechar o seu olho e cantar em outro galinheiro. Eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Até para mostrar pros nossos filhos qual é o nível de dignidade que a gente tem. Eu acho isso. Como que é que a banda toca? Eu acho. Eu acho que perdeu muito isso. No entanto, que tem muita mulher que você não apresenta seu marido. Eu teria medo também. Eu acho perigosíssimo. Tem uma boa meia dúzia aí que eu não... E ó que o meu não é o príncipe da Babilônia. Mas não precisa, né? Agora não precisa mais. Não precisa ser, não precisa não, ser e é uma príncipe noite, encantado. elas acham isso, elas falam isso nas palestras, falam. Eu tive só uma noite. Mas ele não era casado? Era, mas foi só uma noite. Só uma noite, não Mas não como conta. assim? Não configura traição só uma noite? Então, quer dizer, você tá fazendo... Não roubei ele dela. Não, você acabou com a vida de todo mundo, né? Na verdade, inclusive com a sua, que foi o menosprezo de tudo isso, é você, né? Que a usada, na verdade, foi ela. Então, eu acho que isso é a gente valorizar a mulher e não descartar. Então, ela tem que aprender que o respeito tem que ser mútuo e que ela pode achar muitos artifícios de diversão, de alegria, de contagiar, de tornar a vida dela legal e até de achar um parceiro bacana. Porque é o que eu sempre achei isso. Eu sou muito moderna, porém, quando fala disso, eu não sou tão Eu sou caretérrima, moderna assim. Eu não sou tão... Não fui uma pessoa de vários parceiros. Que eu nunca achei bonito pra mim. Eu acho que cada um faz aquilo que deseja na vida. Lógico, é assim. O mundo é livre. A mulher é livre, graças a Deus. E vai ser mais ainda. Basta a informação. Mas eu nunca fui dessa bagunça toda. E eu acho que falta muito pra mulher exatamente isso. Ela perceber que, poxa, quem tem mais a perder nesse rolê? Isso Eu que saio, tô pensando. eu transo. E se o cara não é bacana, ele pode me estuprar e não Te dar uns transar. tapas ainda, machucar você, Estuprar. largar você não sei aonde. É Pode verdade. estuprar. Dependendo do cara que você sai à noite de uma festa, ele pode te estuprar e te matar. É E você é perigosíssimo. bem mais fraca que ele. E você precisa voltar pra tua casa e cuidar dos seus filhos que ficaram lá. Vamos dizer que não tenha filho ainda. É, também tem essa, né? Ela vai começar a engravidar. Meu senhor.
E ela vai continuar nessa onda, porque ela gosta dessa bagunça, porque ela é livre. Porque Tá o mundo tudo é bem, livre, é porque o tudo mundo é tranquilo. livre. Eu acho lindo isso Ok. também. Só que quem tem mais a perder? Ainda assim é a mulher. E o que ela tá buscando? Eu acho que essa que é a grande pegada. O que ela tá buscando não tá ali. Não é a liberdade que a gente tá buscando. Entendeu? Não Não tá é, ali. porque a liberdade tinha que vir aliada com conhecimento, com, poxa, o cara que tá comigo, que vai sair comigo, ele não pode me tocar se ele não usar um preservativo. Lógico. Isso é a liberdade. Isso tem que ter uma conversa Isso é a franca. liberdade. É. Não, eu não vou sair com ele. Se ele tiver sem camisinha, eu não vou transar com ele. E também a Isso questão... é falta de liberdade. E de transar com ele. Eu acho, Tis, de verdade, assim, não é só porque eu trabalho com saúde, mas eu acho que esse negócio de transar com ele, eu acabei de olhar pra ele ali. Daqui a 5 minutos já tô com ele no motel, transando com ele. Como assim? Gente, é o meu corpo, é o meu santuário. Não sabe quem é. Não sabe Como quem você é. vai colocar a mão em mim? Isso não é legal, eu acho que para ambos os lados, tá? Deixando bem claro aqui que nós não estamos num papo assim, contra o feminismo, nem não entenda Imagina. isso. Mas é feio pros dois lados, é esquisito, não feio. Acho que qualquer coisa é permitida. Mas é esquisito pros dois lados. O homem, quando ele sai, ele acabou de olhar pra mulher, ele... eu quero comer. Um feromônio, né? Eu Já quero deu comer. Da onde surgiu isso? É exatamente isso que você falou. Da onde surgiu. E a mulher também. Então é esquisito pros dois E lados. perigoso. Só que daí é muito mais perigoso pra nós. Então, Porque é a gente que vai ficar grávida. não sabe nem quem é o Zé Mané que conheceu. Não sabe. Daí vem com 6 pra Com fazer. 6 pra fazer o DNA. Um dos 6 é. E a quantidade de coisas, né? Porque além disso tudo, vem essa carreata, vem a bebida em excesso, vem as noites de sonos perdidas também, nas 350 baladas do ano. Então, tabagismo, todas essas coisas que a gente... Drogas em geral, que também hoje em dia são modernetes. A gente tem que pensar que pode ser modernete, você pode fazer tudo que você quiser, a vida é sua. Eu falo isso sempre, você pode fazer o que você Tudo quiser. é permitido, mas nem tudo Me convém. me convém. Porque você, não adianta dizer pra uma pessoa que fuma 2 maços de cigarro por dia que ela não vai ficar doente, porque ela vai. Então não adianta vir com mentirinha. Então você quer fumar 2 maços de cigarro, fuma 5 até, não tem problema nenhum, você que sabe. Morre mais rápido. O Só que daí importante você é isso, é quebra mais essa, já legal. morre mais rápido, ajuda nós. Não sai da fila do SUS. Isso vai ser Entendeu? sensacional. Então você ficar na bebedeira, seu fígado não aguenta. Nós não somos feitos pra ficar bebendo o tempo inteiro. Então seu fígado vai pro beleléu. Não adianta. Isso é estatístico. Você não pode ir contra, né? Então, algumas coisas a gente tem que pensar, vale a pena esses rolês mesmo, de verdade? Vale isso pra mim? Vai me dar bem? 15, 16 anos, tô indo pro rolê. Com 40, meu rolê já vai começar a dar uma diminuída boa, porque eu vou ter que já mudar de rolê pra médico. Não, com 30 eu já tava querendo sentar. Não existia mais rolê. Que a gente quer sentar, a gente quer paz. Não quer barulho, a gente quer conversar. A gente fala alto, mas a gente não quer falar alto no rolê. Não é? A gente pode até falar alto na vida. No rolê eu quero falar baixo. Bem porque eu sou baixinho. diferentona. No rolê eu quero falar baixo, senão eu tenho dor de garganta. Muito chata. Eu acho que as mulheres deveriam pensar só isso, que o problema da gente não tem absolutamente nada a ver com o que você pode. Pode tudo, pode o que você quiser. Tudo. A mulher é Tudo, livre o mundo por conta é seu, disso. vai lá, ganha. Isso é bom pra você, ganha o mundo. Só que não adianta vir com papo infundado, pra mim não dá. Vai pagar o preço. Vai pagar. Então você escolhe o que você acha que é bom pra você. Não, mas eu só se vive uma vez. Eu quero. Vai na fé, vai Ok. lá. Só que a hora que vier o preço, você vai ter que pagar. Isso é sem dúvida nenhuma. Não tem jeito. Uma doença, 5 filhos pra você criar. Você Tem ficar morta de trabalhar pra criar aqueles 5 filhos, ou então, infelizmente, o que a gente vê muito aí, deixar com os outros. E continuar na vida. É muito triste. E fora que quando a pessoa tá saindo demais também, acaba que conhecendo droga, conhecendo bebida. E Droga a é outra- dependência química, né? A dependência. As pessoas, elas não entendem que aquela cervejinha de final de semana que começa a se transformar num chopinho todos os dias e que acompanha uma caipirinha, já começa a dar aquele alerta de que isso é uma transformação para dependência química. A gente sabe que todas as drogas alucinógenas, sejam elas lícitas ou ilícitas, como o cigarro também, que é altamente viciante, são prejudiciais, fácil acesso, cervejada que as pessoas tomam, né, em geral, isso leva à dependência química, que é grave, é uma doença de saúde pública Muito e triste. muito triste e que pode levar e leva a problemas sérios de psiquiatria mesmo, né? Então as pessoas precisam pensar
que Cuidar ali, né? Ó, aquela quando tá começando. quantidade eu tô bebendo. Eu comecei a beber sexta-feira, eu parei domingo, 6 horas da tarde. A gente ouve muito isso. Meu, olha o quanto você se inflamou. Eu já fico, quando eu ouço isso, eu falo, meu Deus, como é que ela se inflamou desse jeito? Porque o álcool, ele é altamente inflamatório. Então, você pensa o quanto que você vai ter que fazer o seu fígado trabalhar para poder eliminar, o seu rim trabalhar para poder eliminar tudo aquilo que você colocou em você. Porque quis. Entendeu? Então, você começou a usar a maconha. A maconha é liberada, é normal. Vamos na marcha da maconha, pela paz. Não é. Entendeu? Não é. É droga. O ser humano não nasceu pra fumar, É droga. pra engolir fumaça. É Vamos estatístico. combinar. Eu tenho o Dr. Renato aqui em São José, que trabalha aqui. É um psiquiatra maravilhoso que fala muito isso. A maconha é droga. Então não adianta você pode inventar, falar um nome bonito que você quiser. Ah, não, mas usa o canabidiol para poder remédio. É outra. Você acredita? Você é a favor da liberação pra remédio? Não, Não? não. Incrível, né? Incrível. Não sou a favor. Eu sou a favor pra remédio. Eu acho que existem Pra remédio. outras formas, outros remédios, Uhum. outras medicações que podem ser substituídas sossegadamente. Eu acho que isso é só um trampolim para fazer uma liberação. Pra liberar, pra usar mesmo. Então, eu acho que seria bacana se fosse um país sério e que fizesse essa liberação controlada. Entendi. Mas, infelizmente, só que não. Eu sou a favor da liberação pra remédio. Remédio, sim. Que a gente vê bastante quanto a gente melhora com o uso. Tem E às o vezes autismo, principalmente, às vezes tem né? que sair do país para poder usar para Tem. melhorar. É verdade. Mas pro uso me preocupa. Eu fico muito Pro preocupada uso também. me preocupa muito. E a gente, Preocupa antigamente, bastante. as pessoas falavam assim, a maconha é uma porta de entrada para outras drogas. Não necessariamente, né? Agora Não. as pessoas, elas podem usar, é a droga de preferência, né? A gente usa né, Eu essa acho palavra. que hoje eu vejo muito, Paula, que a droga ela tá sendo vendida dentro da farmácia também. Sim. Esse monte de antidepressivo Oh, aí, nossa. é? Ah, não, eu tô estressada, vou no meu médico pedir uma receita pra tal antidepressivo, pra tal remédio pra dormir. Esse monte de remédio pra dormir. Nosso corpo é feito pra cansar e descansar. E você vicia e tem que fazer Como? depois um tratamento para poder desmamar desses remédios, Como exatamente. que a pessoa não consegue dormir e precisa de um remédio? Não consegue pra dormir, não consegue acordar, não consegue comer ou não consegue parar de comer. Aí a Porque pessoa daí começa- toma um remédio pra dormir. Ela vai dormir, ok. Depois ela precisa de um para despertar. Um vai despertar, porque ela vai ficar cansada. Aí esses dois deixam ela sem memória. Ela vai precisar de um remédio pra memória. Eu acho que a droga de verdade mesmo, tá sendo vendida ali, com receita. Isso que é o pior, Juro né? por Deus. Uma receita carimbada. Com uma receita carimbada. Porque E não eu- é assustador esse monte E de eu fico remédio. muito triste também quando as pessoas falam, porque eu sou da inclusão, né? E as pessoas falam da cracolândia, das pessoas, dos usuários de crack, né? De um modo geral. Não tem diferença nenhuma. Pra mim, é droga de preferência. Então, eles não são piores que ninguém, nem melhores que ninguém. São pessoas que estão num nível de dependência química muito Infelizmente, forte. o crack, ele vicia muito mais. Então, o cara vira um zumbi. É uma muito mais judiação. rápido. Então, muito mas mais rápido. infelizmente, é porque é uma Doído. droga mais barata, né? Ele tem mais acesso, né? Ele não pode Muito ficar mais coisa misturada. muito mais coisa misturada e fica... Vocês acham que alguém acha que é legal viver na Cracolândia? Nem Não é fudendo. possível que alguém pense uma coisa dessa. Então as pessoas falam, tem que exterminar. Gente, é ser humano que tá ali, é uma pessoa que tá com uma doença, aquilo lá é uma doença. É isso que a galera não enxerga. A galera enxerga o vício em droga, o vício em bebida, como sem vergonhice. Imagina. E Não é. enxerga como uma doença. É uma doença. É uma doença que não sei se a galera que tá ouvindo a gente, que tá assistindo, já teve um familiar que se internou por causa disso. Quantas internações, Quanto remédio que ele tem que vir tomando. Então, se é tratado com remédio, é doença. É tratado com remédio psiquiátrico. E dá problemas seríssimos, Seríssimo. né? Então, isso que eu fico Seríssimo. pensando. E as pessoas, elas discriminam as outras porque não é a minha droga. Então, eu fumo 4 maços de cigarro por dia, mas o cara que usa crack, ele Ai, ele é drogado. é drogado, ele é caqueiro. Tem que matar. Cracudão, joga no- ele. Mas Opa. ele tá lá, assim, entupindo de cigarro. Isso, entendeu? Eu acho que a Chegando gente cheirando em casa. precisa parar com essa história, tem que incluir as pessoas. A gente pode também fazer uso do que a gente quiser, a vida da gente, só não pode excluir o amiguinho que usa droga que eu não uso. Né? Não é porque eu gosto de cerveja e ele gosta de maconha que nós somos diferentes. Não, nós usamos drogas diferentes. Fim. Ponto. E precisa ser olhado.
O SUS tem atendimento para esse tipo Tem o CAPS, de pessoa? Tem com o CAPS doença, e sim? tem o CAPS AD, que é álcool e droga. O CAPS é Que para legal, não pessoas, é sabia. muito legal. Eu não sabia. É maravilhoso. O CAPS, ele conta com uma equipe multidisciplinar, então são pessoas que, em geral, elas têm problemas psiquiátricos que podem ser advindos de dependência química ou pode ser um problema psiquiátrico dela. O CAPS AD é para quem usa para álcool e droga, ele faz até um pequeno acampamento para pessoa que já chega muito desmotivada, às vezes saiu de casa, sofreu muito, a família expulsou, então ele pode ficar um pouquinho ali, ele tem um atendimento com o psiquiatra ali, ele passa por uma situação ali. Muitas das vezes ele é obrigado a fazer uma internação, obrigado não, ele é encaminhado para uma internação. Então é um processo muito doloroso, né? Muito Caramba. trabalhoso. Caramba. Eu falo que a dependência química, ela não adoece só o paciente, ela adoece a família, né? E no caso da gente que trabalha com isso diretamente, adoece a comunidade. Então toda vez que a gente vê alguém que está passando por esse problema e que é julgado, condenado pelas próprias pessoas, porque as pessoas condenam, são todos juízes, né, os perfeitos. A gente vê o quanto ele sofre. E quando ele tenta retomar, porque a retomada de um dependente químico... É muito difícil. Então, Muito difícil. você não pode ficar tirando pedra naquele dependente. Porque ele nunca encontra ninguém para dar a mão. Nunca. Então, a gente tem que parar também de olhar o mundo pelos olhos do condomínio e ver que isso pode acontecer com meu filho, com seu marido, Qualquer pessoa, comigo, com qualquer pessoa. um. Comecei a analisar, tô exagerando, ó, pô, eu tomei hoje, eu 3 cervejas. Tem que mostrar pra cerveja quem sou eu. Entendeu? Aham. Vamos parar então. Então, já fiz isso aqui, a minha cota foi essa, já vou ter que dar um jeitinho de melhorar. Então, não, tô piorando, porque as pessoas, elas vão aumentando e não vão percebendo. Ah, eu tô fumando 1 maço e meio, tô fumando 2 maços, tô fumando 3. Como assim tá fumando 3 meio? Eu tenho piripaque quando eu ouço. Porque não há pulmão na face da terra que aguente. Entendeu? Então, daí a gente critica aquele um que já caiu. Porque as pessoas podem cair, e às vezes muitas delas caem num lodo muito fundo. Então, a gente precisa parar de julgar e pegar na mão dela e ajudar ela a voltar. Porque tem cura, né? Dependência Lógico que química, ela é um Lógico dia que de tem. cada vez, mas ela tem cura. É o resto da vida. Eu tenho um conhecido que ele conseguiu sair justamente do crack. Viu? Que beleza. Eu fico muito feliz quando eu ouço essas Ele coisas. era dependente, foi anos. O cracudo, como é chamado, né? O cracudo, o zumbizão. E a gente não via mais ele. Estudou junto com meu marido. Então, Ele não via mais ele são. Não via, porque mesmo quando o cara tá fora do grau, já fica... ele ainda tá no grau. Não, e ele fica Ele com ainda problema tá psiquiátrico estranho. também, né? Fica ouvindo vozes. Ele saiu disso, conseguiu sair, depois de ser internado várias vezes. Só quando ele procurou, Assim, né? Porque quando é levado, nunca dá certo. Quando ele procurou, deu certo. E hoje ele tem uma clínica. que bacana. Que ele fica lá o dia todo, ele dá atendimento. Essa é a vida dele. E ele vive, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. E assim, existem as clínicas, porque nós não temos hospitais apropriados para dependente químico, porque a saúde pública não é a prioridade nesse país. É, amiga, não é. Então, a gente não tem. A gente Podia. precisa, deveria. Podia. Né? Era obrigatório. Mas fazer o quê, Tinha, né? tinha, claro que tinha. Mas tá bom, vamos lá. Então, a gente tem alguns hospitais lá longe, com uma vaguinha aqui, outra ali. A gente tem hospital pago, então quem tem dinheiro, quem tem um filho que tem problema com álcool e droga, mas tem dinheiro, eu consigo internar, tranquilão, R$2.000 por dia, tranquilo. Se eu tiver isso. É caro pra assim? caramba. Clínica. Cacete! Eu não caro, sabia caro. que era caro desse jeito. Caro. Já tive familiar internado, mas foi pelo SUS. E Foi tem pelo as SUS. comunidades terapêuticas, que a gente chama, né? Tem várias comunidades terapêuticas que fazem um trabalho que não tem atendimento com psiquiatra, não toma medicação, é mais a vontade da pessoa. O que eu penso a respeito disso é que é muito importante. Quando a gente não tem outro subsídio, a gente tem Tá que ali ir, mesmo, lógico. aham. Você vai para aquela né, religião, Você diz espiritualidade. tipo Alcoólicos Anônimos? Não, é essas comunidades que ficam capinando, eles passam, tá, vão aham, mesmo pra sim, comunidade. sim, entendi. Alcoólicos Anônimos é muito legal também. Muito. Amor exigente para quem tem problema dentro da família, com alguém alcoólatra, com qualquer tipo de droga. Grupo Amor Exigente é lindo. Um beijo Não para todos conheci vocês. ainda. Maravilhoso, maravilhoso, Não lindo conheci. demais. São famílias de pessoas que passam por isso dentro dos seus próprios lares. Que Então, assim, legal. quando você tem um filho que passa por problema diverso,
você tá completamente perdida. Eu só tenho pedra, só tenho você, só tenho não sei o quê, falando, olha, a culpa é dela, ele vai morrer, e ele faz aquilo, e ele rouba em casa, e ele vai preso. Você tem um auxílio no grupo chamado Amor Exigente, que é, ó, show de bola, conselho para todo mundo, maravilhoso, gratuito. E sempre tem um pertinho de você, só entrar na internet, em todos os lugares, todas as cidades, pelo menos 2. Olha que legal. E isso eu não sabia. Do Alcoólicos Anônimos eu também já conheci. É muito legal também, né? É muito legal também. É muito legal. bom. Já tive familiar que precisou, o mesmo que a gente internou. E foi, assim, de grande ajuda. O NA ajuda. também, Porra. porque eles é um dia de cada vez, são os padrinhos, né? É muito difícil, gente. Poxa, é muito difícil. É muito difícil tudo, né, Tis? A Quando gente pensa fala- assim, o açúcar. Eu ia entrar nesse assunto. O açúcar é viciante. Eu quase morro. Eu Nossa. quase morro por causa de açúcar. Então, assim, pra mim, tirar aquele bombonzinho, porque as pessoas É ficam- muito Eu difícil. fico desesperada. É o cigarro da gente. É o cigarro. É o cigarro da gente. Eu já o almoço bombonzinho. pensando no que eu vou comer de sobremesa. Então, assim, você precisa começar a controlar isso. E a mulher tem aquele dia do mês que ela não se aguenta. Olha, eu tenho sem todos. um bolo. O meu são 31 dias do mês, assim. Eu se sou aguenta muito sem um sincera. bolo. Ai, que delícia. É. Meu, é muito gostoso. Então, a gente né? precisa se controlar, tentar dar uma manipulada ali, porque senão, né? A taxa de açúcar vai lá pro beleléu também. é Daí não perigoso. adianta falar do amiguinho que vai fumar. Acho que a gente se entope de doce do mesmo jeito. Só não Porque, fica gente, loucona, não nem fica- nada diferente, mas Mas fica numa alegria sensacional, não é? eu amo. Comer doce é bom demais, gente. Comer doce é bom demais. Mas quando a gente fala do SUS, tá vendo, ó? Falando do SUS, a gente vê que não é só o clínico geral que tá ali. O cardiologista que demora pra você buscar ajuda, demora pra você conseguir marcar uma consulta. Porém, tem toda a parte pra quem usa droga. Tudo. Tem O CAPS é maravilhoso, tem assim. tudo. Eu tenho a Claudinha em Taubaté, que faz muitas palestras comigo, que ela trabalha muito tempo lá. E tem uma coisa que é muito legal de falar, Tice, é a Janaína também, psicóloga, que tem CAPS para criança. É engraçado, né? Quando a gente fala isso, dá um choque, né? Existe um CAPS que é direcionado para crianças. Por quê? Porque as crianças também usam droga cada vez mais cedo. Entendeu? Porque que às vezes eu fico meio preocupada com Porra! essa liberação total, porque tem. E o CAPS para criança são crianças que chegam com 11, 12, Viciada já. viciadas a ponto de terem que ser internadas. Muito triste, né? Então, existe a conversa do que a gente pode fazer e o que convém a gente fazer. Lembrando que papai e mamãe, tudo que a gente faz é replicado na vida dos nossos filhos. Então, tomar cuidado com esse tipo de ação, né? Se a gente tem hábito de levar só os nossos filhos, festa, bebida, churrasco, ele vai crescer. Festa, bebida e churrasco. Ele não vai conseguir se divertir também no cinema, no teatro, num café com as amigas. Então, há que se pensar também nesse... Olha Onde essa que cultura. vai? Onde vai parar? Porque a gente não quer que o nosso filho vá para um CAPS AD com 12 anos. Deus que me Né? perdoe. A gente não quer uma coisa dessa. Então, a gente tem que eu ver... não fazia Tem- ideia. Tem não fazia Taubaté. ideia. Taubaté tem uns lances legais, Tem, muito bacana. Um lance muito legal da saúde. Tipo, eu lembro que eu morava em Pinda na época e meu pai trabalhava em Taubaté. Ele falava muito da carreta da saúde da mulher. Que teve que parar por causa da pandemia, por causa né? da pandemia, mas Isso. era sensacional. Enquanto Dentista. o Pinda tava demorando pra caramba pra marcar a mamografia, Lá já fazia. já fazia. E foi até a época que o Outubro Rosa Bombou. bombou pra caramba. É. O Outubro Rosa é muito importante pra saúde da mulher. E lá em Taubaté, por conta da carreta, eu acho que é tão mais bonito, assim, é tão... Tão legal, né? Fica tão legal. suave, né? Fica. E essas coisas que eu tô falando pra você dos CAPs, de promoção da saúde, ela é uma coisa vai em consequência da outra. Então, se a gente parar pra pensar de novo naquela pergunta que você me fez, você acha que isso é legal? Você acha que aquilo ou não? Eu acho que a gente tem que pensar lá na frente. Porque eu vejo, quando eu converso com você, eu já fico me lembrando de quantos casos que eu vi. Quantas crianças com 12 anos grávida?
Quantas crianças... Você já viu muito, né? Muito. Não tem como você ter uma opinião diferente. Então, eu não consigo. Não dá. Eu não consigo porque eu vejo as minhas crianças, assim que eu falo, né? Eu vejo as minhas crianças perdendo aquela brincadeira com a Barbie, com a boneca, tendo que cuidar de criança de verdade, que muitas vezes ela foi abusada. Abusada por alguém que estava usando muita droga, que ela estava no meio, que a mãe, algumas vezes, também participou, porque também estava em uso contínuo de droga. Então, por isso que eu prefiro defender mais a preservação da criança, preservação da família em favor da vida. Eu acho que é isso. Muito legal mesmo. E essa informação eu acho muito importante, que você leva aí pra galera que tá na roça, galera que não tem a menor noção de tudo isso que você tá falando. E falando assim do SUS, Paula, quando a gente fala do SUS, a gente tá falando aqui bem, porém a gente sabe que é meio difícil. Você acha que agora o atual governo, estadual, federal, entenda como quiser, tá fazendo um bom trabalho em repassar a grana pro SUS? Eu acho que eu nunca vou achar. Nunca vai achar. Eu acho que nunca vai acontecer. Eu acho que eu mesmo nunca vou achar, porque como eu trabalho com isso, eu sempre vou achar que precisa de mais um monte de coisa. Uhum. Principalmente os cuidados paliativos, a prevenção. Não existe prevenção. A galera cuida da doença, mas não da saúde. A gente vai, já pega o negócio, já tá estourado. Então, você já pega, os casos já estão tudo arrebentado. Como é que você vai fazer? Se eu conseguisse trabalhar isso tudo antes, eu sou uma Paula, eu tenho uma equipe que faz isso em alguns lugares. Então, quer dizer, se a gente conseguisse fazer isso, cada rádio, cada lugar abrisse para a gente conseguir falar para cada vez mais pessoas, isso seria um trabalho muito melhor que é. Porque se eu tocar uma pessoa dessa história que eu tiver aqui, para mim tá valendo. Valeu o meu dia. Porque eu consegui tirar uma criança de um meio de agressão, uma mãe de uma situação de conflitante. Então, assim, eu coloquei a saúde dessa família num nível mais elevado. Isso que é importante, né? Então, assim, eu nunca vou achar que o dinheiro que chega para a saúde é suficiente. Nunca. Nem que me deem 6 doses de Covid, eu não acho. Eu acho que... Eu acho que é mal gasto. É mal usado. Precisava ter uma equipe, demais, gente. Pelo amor de Deus, pelo uma amor de equipe Deus. Multidisciplinar. Coloca ali nas escolas públicas, onde a gente sabe que o índice de criminalidade aumenta cada dia mais, por N motivos que a gente acabou de falar. Tem que ter uma equipe médica, uma equipe de profissionais que trabalham Dentro ali. da escola, você acha que devia ter? Com certeza, tinha que ter. Tinha que ir uma médica lá falar para uma mãe, ó, reunião de pais devia ser para isso. Devia para falar pra mamãe. Não pra falar que a "Mamãe, criança tirou C. É porque ela tirou C. Mas tirou C por quê que ela tirou C? Entendeu? Mamãe, a gente precisa conversar um pouquinho mais. Eu tenho que entender a mudança de comportamento. Aquele menino não tem problema nenhum. Passou pelo psicólogo, tá com um comportamento completamente diferente. Eu tenho que ter um tempo pra conversar com essa mamãe. Eu preciso dessa formação acadêmica pra poder fazer isso. E a gente não tem. A hora que a gente vê, esse menino que tava pulando na sala de aula, jogando papel na professora, tá destruindo o carro, roubando outras coisas, usando outras coisas, vendendo outras coisas. E assim o ciclo continua. Porque é assim que começa, né? É assim que a banda toca. É isso que eu acho que muita mãe e muito pai não vê. A A gente criança não quer, né? bagunceira, a criança bagunceira na escola, a criança difícil de lidar, a criança respondona em casa. Não vê que se não cuidar disso, vai sim. E por que ela Caminho ruim, o lado ruim da força, vai sim. E às vezes ela tá querendo chamar atenção. Às vezes, é isso que eu falo sempre. Às vezes a mamãe, ela tá tão ocupada com tantas outras 21 mil qualidades que elas têm que ter. Porque ela é perfeita. Porque ela é perfeita. E que ela não tá conseguindo enxergar que o filhinho dela tá se cortando ou tá fazendo outras coisas. Ela não conseguiu enxergar essa questão porque ele tá falando, pelo amor de Deus, tô aqui. Eu tô precisando assistir um filminho com você. Eu tô precisando que você me leve pra ir no dentista. Não tô com dor nenhuma, mas, né? Dentista. Entendeu? Eu acho que isso é o trabalho de procriar mesmo uma condição de saúde. A saúde pública não é só o ir lá no médico, fazer um Podre. exame de sangue. Você tem que vir. Não, a saúde pública é justamente isso, a conscientização. Eu acho. É a informação, cuidar da criança, cuidar do adolescente, cuidar da mulher, do velho. O idoso tá aí, né? Os nossos idosos teimosos que a gente tem que brigar Caramba! com eles. Vai tomar vacina da gripe, sim, eu brigo. Sorte que eles não brigam muito comigo, mas eu brigo com eles. O sedentarismo, né? Porque o idoso, ele tá cada vez ficando mais... Ainda mais com essa pandemia que foi, né?
Deixou eles mais sedentários do que então, já assim, eram. demora para conseguir fazer as coisas, ele precisa de andar, caminhar, ele precisa ter uma filha presente, um filho presente, um vizinho, alguém que leve ele para tomar um solzinho, vitamina D é bom, né? Então, você que tá aí, que tem um idoso próximo, que consegue levar ele até ali no andador, na cadeira de roda, para tomar um solzinho, para ver um joguinho de futebol. Dá um rolezinho, dá um rolê. Ajuda nós a fazer nosso trabalho, ajuda a saúde da gente, né? Eu acho que é isso. Ô, Paula, como é que veio essa consciência em você, pra você trabalhar com isso, cara? Eu acho que eu sempre fui muito inclusiva, eu gosto de gente. E eu gosto muito de gente simples. É incrível, né? Eu gosto de gente simples, eu gosto de ajudar as pessoas simples a sair de uma zona de tristeza. Eu prefiro acreditar que tem solução e que todos nós somos iguais. Então, quando eu comecei a ver, eu sempre trabalhei em escola pública, né? Quando eu comecei a ver que as coisas, elas tomavam sempre o mesmo caminho, e eu sou bióloga de formação, então assim, a sequência que eu te falei desde o começo, ela é assim, é essa sequência, ela não muda, todas são iguais. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso olhar, né, isso que está acontecendo e deixar. Então foi assim que muitas pessoas, muitos colegas, né, profissionais, abraçaram o trabalho junto comigo e levam adiante o que a gente pode fazer e o que também não pode, a gente faz, né? E tenta buscar cada vez mais essa realidade de que pode ser possível tudo isso, mas que vai ter um custo para você. E vai ter, meu amigão, não tem jeito de querer fugir não, que vai chegar para nós. É boa para nós, eu falo com meus alunos, não tem jeito. E assim, nessas palestras que você dá em todo o Vale do Paraíba, né? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Essa palestra que você dá, já tem história assim que você pegou, conheceu a pessoa que estava ali assistindo você, que te tocou pra caramba, que você... Eu tenho muitas te histórias. Te emocionou demais? Eu não posso ficar falando, senão ficar chorando aqui, fica um horror, velho, você fica brava comigo. Mas nessas caminhadas de Outubro Rosa, de dependência química, que a gente fala muito, as histórias são muito tristes, né? Muito? Então, a gente fica vendo que as mulheres são agredidas, as crianças são agredidas, os filhos vão se tornando os mini pais. E cada vez mais a gente vê que as mulheres elas ficam sem força para poder mudar aquela situação, principalmente porque elas não têm profissão, não têm dinheiro, não têm para onde ir. Então ela aceita. É um ciclo sem fim, né? É um ciclo sem fim. Sem fim. Se a gente não conseguir mostrar para essa moça que ela tem condição de procurar uma escola gratuita, terminar o estudo, fazer o manicure, pedicure, cabeleireiro, corte, costura, seja ter lá uma o que profissão. For, qualquer profissão é sagrada. Qualquer leite que você leva para sua casa com seu dinheiro digno é sagrado. Eu penso isso, né? Então, você tem que pensar que essa é a grande sacada. Modificar tudo isso para aquela mulher sofrer menos, aquela criança sofrer menos e para aquele valentão pagar pelo que fez, porque eu acho que nada mais justo. Nada mais justo. Foi sensacional o seu trabalho, Paulo. Aquele dia que você foi na rádio, eu fiquei, poxa vida, trabalhar com isso deve ser do caramba. Deve ser muito legal. Tem dia que fica muito legal, pesado, muito né? pesado também. Muito pesado também. E quando a gente é mãe, você né, Tícia? Quando a gente é mãe, tudo que fala de criança pra gente já fica... Emociona. Já dá aquele negócio, aquele friozinho que você já fica pensando. Imagina as histórias que você pega muito aí triste. Nesse rolê toda, essa caminhada toda, a história que você pega. Muitas vezes uma criança, como eu já ouvi de amiga minha, que é enfermeira, criança com câncer. Pensou? A mãe que infelizmente vai morrer e vai deixar o filho. Poxa. Os alunos que a gente tem que estão ali, os jovenzinhos que vão para a Fundação Casa, os outros que já fazem a maioridade vão presos e depois de 2 meses estão mortos. Isso acontece muito. Então, as mulheres que apanham e escondem da gente muito, que caiu, bateu a cara, machucou, e também tem muito. Que acha que a gente acredita, acha né? de verdade que a gente não conhece. Então, assim, a gente precisa realmente repensar o que é prevenção e o que você está disposto a fazer nesse mundo. Eu acho que todo mundo tem uma missão. Eu penso assim, todo mundo tem uma missão. Essa é a sua. A minha é. A minha, se eu puder ajudar uma única pessoa a se conscientizar, a melhorar a vida dela, da família dela, do filho dela, principalmente, porque eu adoro criança, né? Eu sou apaixonada. Tô vendo. Eu gosto muito. Então, se ela conseguir modificar aquilo em prol daquela vida, pô, valeu minha vida. Ganhou sua vida. Não precisa de mais nada, não. E nesse Novembro Azul, a galera tem que conscientizar, sim. Esses homens aí, eu brigo com eles e falo, olha aqui, vamos parar com essa palhaçada aí. De dedada. De dedada. Se você gosta da dedada, você quer sair cada um com seus dedos, entendeu? Usando o meu, tá tudo tranquilo, faz o que você quiser. Só que você tem que fazer o exame de próstata. Câncer de próstata, ele aumenta anualmente
numa proporção gigantesca, embora a gente faça todo tipo de campanha. Os homens continuam a ficar... A galera tá com a cabeça fechada ainda, Não sei o que eu Paula. faço, que eu vou ter que cortar com o machado. Não é possível, Tá, cara. a gente precisa fazer alguma coisa urgente, principalmente agora nesse mês, porque isso aumenta, viu? Aumenta bastante, né? Durante os meses de campanha, aumenta bastante a procura. Que legal. Então, assim, eu tento, quanto mais eu posso falar, eu falo. E eu digo pra eles, ó, deixa eu falar uma coisa pra você, o único perigo é você gostar. Se você gostar, aí complica, porque não vai ter... ter que falar com a companheira, ó, vem cá pra você e ver. não vai ter urologista. Se for um urologista que você gostou, não vai ter ele todo mês só pra você. Então, você vai ter que... E é 2 segundos, é uma rapidinho, Negócio ignorante, gente. né? Um negócio bobo. Nós temos que parar com isso, parar com essa bobeira. A mulher paga um pau violento aí a vida inteira, não tem fim. É quase uma estação de trem. Não um é? negócio entra e sai do caramba. De Deus, a gente só leva Falta de pancada. respeito, não é, menina? Só leva pancada a vida inteira. Ainda tem que ficar bonitinha, ser boa Tem que- cozinheira, se porra. arrumar, né? Falar bem, ser Fazer unha, inteligente e tal. inteligente. Quantos cursos você fez? 3 pós-graduação, 25 mestrado. Você Pô, fala inglês? Ah, não, você não fala inglês. Próximo. não é? Então, a gente precisa agora, eu conto com você, com todo mundo, né, que trabalha com comunicação, a levar essa almarada aí, ó, tirar do sofá e botar esses homens na fila aí pra poder fazer a dedada. Quer tomar a dedada por bem ou quer tomar por mal? Eu acho que é essa a questão. Que você vai tomar a dedada, vai. Vai esperar o quê? Vai esperar tá saindo sangue do negócio? Vai esperar sair sangue, vai esperar ter que fazer uma cirurgia. Doendo pra cacete? E fazer químio, rádio. Porque é esse o futuro. É o caminho. Esse é o caminho. O PSA alterou, não fez o toque, a próstata começou o tumor a aumentar. Radioterapia tem que fazer, quimioterapia tem que fazer, em geral fazer também a extração, né? Retirada de todo aquele lá. Se ele não fizer, como é que vai fazer? Lembrando que é uma cirurgia que não é nem um pouco agradável. A pessoa pode depois ter que usar aquela bolsinha Pra e tal. sempre, Tipo, a pra sonda. sempre. Então, Tipo, gente, pra sempre. Sendo que você pode fazer uma prevenção, aumentou o PSA. O que pode ser? Pode ser um tumorzinho. Vamos tirar? Vamos tirar já. Tirou o tumorzinho, acabou o probleminha. Todo mundo feliz. Olha só. Não é muito mais bonito a prevenção do que a gente ir lá já arrebentado? E a galera não entende que é uma vez por ano, não é uma vez na vida. Também tem o cara que foi uma vez na vida, mas já fiz. Ah, não, eu já fiz quando eu tinha Há 35. 5 anos, há 5 anos. Não, eu já fiz. Quando eu tinha 35 anos, tive que ir no urologista. E daí? ele acabou fazendo, mas hoje em dia eu não faço mais não precisa mais. Eu tenho um amigo que fica brincando e fala, Paula, eu fui, você me mandou, eu fui, fiquei numa posição fetal. Eu falei, para de mentir. Que posição fetal? Mentira Paula? grossa! E eu tive que ir lá, teve que fazer aquela situação horrorosa. Falei, para de onda, capaz do médico ficar perdendo tempo, ficar botando você em posição fetal. Ele é desconfortável. Acredite, gente, você que tá ouvindo, você que tá assistindo. É desconfortável pro médico pra caramba também. Não é só pra você, não. É. Aquela não é a melhor parte do dia dele. Eu fico Não pensando, é. você acha que você tem mesmo o Você é ânus tão dourado? lindo. Não, Você não é é possível. tão lindo, tão cremoso que o médico não vai se segurar. Vai ficar toda hora fazendo É? dedada. Vai tirar até o relógio pra fazer mais caprichado? Eu lembro que uma vez, ano passado, eu fiz uma palestra que era só funcionários de uma empresa. Daí eu fiz a palestra, expliquei, todos eles muito preocupados, que eram mais serviçais mesmo, braçais, né? E daí no final eu falei, agora, gente, pra descontar, porque estavam todos muito preocupados, né? Porque muitos deles não tinham Não, porque feito. começa a falar de doença, não sei Você eu tem sei, que mas falar, né? você começa a falar de doença, eu já tô aqui. Já tá peraí. pensando, ai meu Deus, será que eu fiz o preventivo esse ano? Vou ter que ir lá no médico amanhã, hein? Mania de doença. E aí eu nossa. falei pra eles assim, olha gente, agora vocês podem virar pra aquela parede e ficar todo mundo nessa posição, porque eu vou começar a fazer o toque. Falou? Eles ficaram olhando, falei, gente, é mentira, eu não vou fazer o toque. Eu tô de anel hoje, nem vou. Então você Tô vê que com o anel. desespero é aparente, né? A gente tem que parar com esse negócio de ficar achando que vai acontecer, porque não é. Eu sei porque eu levei meu pai, teve câncer de próstata, faleceu de câncer de próstata. Pra você, esse Então, mês, então, é mais importante do que tudo. tudo. Então eu levei meu pai todos os meses pra fazer o exame de toque. Não adianta ninguém dizer pra mim que eu não sei como é, porque eu sei, porque eu levei Você todos viu? os meses. 2 segundos, meu pai morreu com 84 anos, não tinha nada disso, até porque se tivesse, você fala, pai, pelo amor de Deus, não me envergonha. Não vai me fazer isso aqui, que você acaba com a minha carreira em 2 tempos. Não vai me fazer a frescura agora, hein? Vai me fazer. Às vezes ele fala, juro, de verdade, ele falava, mas já foi, filha? Assim, então quer dizer, não Porque, tem nada gente, não de... sente, não sente. Para com isso, gente. Entendeu? O homem tem que parar com isso, que ele vai ser menos macho. E não vai mesmo. Porque, não, na verdade, você é menos macho quando você fala baboseira. Quando você fala Quando baboseira. você bate na sua esposa. Quando você é mané. Quando você é Zé Ruela. Quando o cara é mané, quando o cara é Zé Ruela, ele é bem menos macho. Eu acho também.
Mas não quando vai no médico pra levar a dedada. Rapidinha. É rapidinho, gente. É um picote só. Um picote não vai matar você. Não vai nem perceber. É mais rápido que exame de sangue. E a galera pode fazer. O homem que tá ouvindo hoje, ele faz em qualquer postinho. Posto de saúde. Qualquer Ele postinho. vai fazer o PSA em geral, vai no clínico geral, faz aquela bateria de exame. Ele tem que primeiro ir no clínico. Tem que ir no clínico. Vai fazer, em geral, pede PSA para homem. Até mocinho. Até meu filho, que é jovenzinho, já pediram. Então, é normal pedir mesmo. Não é, ele acha que eu tô com câncer. Ele não pede é. mesmo. É um exame rotineiro. É tipo o exame de diabetes. É, glicemia. Então, assim, precisa fazer. E aí, se deu alterado, ele vai falar, olha, vou te encaminhar para um urologista, para um especialista, né? Para poder avaliar. Aí, lá que ele vai tomar a dedadinha rapidinha. E o médico vai avaliar com o PSA ou o toque, né? Pra ver como é que tá aquela próstata. Se tiver com algum problema sério, vida que segue, começa o tratamento. Se for alguma coisa que o remedinho resolva... Bobona, já era. Acabou o problema. Que a galera tem que entender que tem que cuidar da saúde e não da doença. Eu acho. Precisa Esse é o meu começar trabalho. a fazer exame, o examinho de todo ano, sanguinho, mulherado preventivo, apertarzinho mamar... Apertar o Ver se mamar tá precisa. saindo alguma coisa dentro do mamar, se você não tá amamentando. Isso é uma queixa muito comum. Se estiver saindo uma secreção, alguma coisa diferente que você estiver vendo durante o banho, você não tem neném. Quando tem neném, vaza mesmo, né? Normal. Mas se não tem, tem que olhar imediatamente. Não é marcar daqui a 6 meses. É imediatamente procurar uma assistência médica, um ginecologista. O Papa Nicolau, que a gente chamava, né, que é o preventivo, também tem que ser feito. Que agora o médico, graças a Deus, nem pergunta. Você já vai lá, já vai ao médico, já colhe, já manda pro laboratório para fazer. Nem pergunta se a gente quer fazer, graças a Deus. Então, a gente já fica sabendo se tiver algum problema ali, se estiver crescendo algum tumorzinho, já faz o tratamento, já faz uma operação, resolve-se o caso. Lembrando que nas mulheres, as mulheres que têm bebezinho que amamentam, têm muito menor chance de ter câncer de mama. Amamentar ainda é um santo remédio. Opa, eu acho que tem que ser, além de ser vivo, né? Você tá transferindo um alimento vivo pro seu filho. Acho muito bacana. Você vai, com certeza, se precaver de muita doença aí no seu mamazinho. Seu mamazinho vai ser saudável. Ai, mas eu vou ficar com o mamar caído. Nem liga. Ah, e vai mesmo. A gente Nem fica liga. mesmo, né? Tô nem aí. Eu nem ligo também. Tô nem aí. Põe um sutiã super bojo, potente. de Fica bojo. de bojo. Fica lá em cima, top. Depois que tirar, a gente vê o Deixa eu escândalo. falar, parar com Depois essas que tirar, a gente bobeiras, vê o né, escândalo. gente? A gente Bobeira. não é o nosso corpo, não é só o estereótipo, né? Nós somos a essência, o que a gente tem dentro da gente. Acho que a mulherada tem que parar com essas coisas. A gente é um todo, né? É o que você faz de bom pro outro, o que você deseja de bom pro outro, pra sua própria vida, o que você conseguiu fazer hoje de legal. Eu acho que é assim, todo dia antes de dormir, fazer essa reflexão. O que eu fiz de legal hoje pra alguém? Será que eu falei alguma coisa legal? Falei pra Tícia hoje que ela tava linda? Ai, puta, não falei, vou mandar pra ela. Tícia, você tava linda hoje no programa. Eu acho que não custa. Acho que isso faz bem pra você, pra mim, pra todo mundo. É um ciclo, né? Isso é saúde. Tá vendo só, gente? Eu já era fã dessa mulher. Agora, então, nossa senhora, sensacional. E a propósito, você tá linda. Ai, muito obrigada, Paula. Você também. Obrigada. Verde de esperançosa. Paula, como é que eu consigo ver suas palestras, cara? Que agora eu quero ver mesmo. Olha, de verdade. você vai ver. Você pode ver no meu Facebook, no meu Instagram, no meu YouTube. Pode ver ao vivo toda Ai, vez você que tem tiver. canal também. É muito influencer Eu ela. quero que você vá ao vivo também. Eu quero, super. Eu também tenho um programa, Momento Saúde com Paula Riolfi. Que legal. E eu quero muito que você vá lá para você falar a sua experiência como comunicadora, como que você consegue atingir, obviamente, muito mais pessoas que eu, né? Porque eu sou palestrante, não passo da área de comunicação, né? Então, para mim, estar aqui, você replicando isso é de uma valia, assim, não tem nem como agradecer. E eu agradeço demais você estar aqui trazendo toda essa informação, toda essa informação valiosa que você traz. Pode mudar a vida. Pode mudar, não, muda a vida. Eu espero Se a gente hoje, com esse programa, com esse conteúdo, atingir uma pessoa só, valeu para mim. valeu pra mim também. Porque é pra isso que a gente trabalha. Pô, Não é? E a galera, então, conhece o seu trabalho através do Facebook, do YouTube, do Instagram. Paula Riolfi. Paula Riolfi, Em em todos. todos os lugares. Em breve o site também já vai estar no ar. Vou deixar tudo aqui embaixo no box, vou pegar tudo lá, vou deixar ali pra você acessar, pra você ir lá, pra você conhecer o trabalho da Paula. E Paula, pode mandar pergunta pra tia Paula, que a tia Paula responde pra todo mundo, não tem problema nenhum. Pode mandar pergunta que você Manda não lá. quer fazer na palestra, quer fazer inbox, eu respondo todo mundo à noite, todas as pessoas. tá vendo só? É @Paula Riolfi, É. né? Tá lá no YouTube também, tudo Paula Riolfi. Tudo Paula Riolfi. Paula, Sim. obrigada.
Obrigada a você. Obrigada de estar aqui, obrigada. Eu sei que foi uma lonjura. Imagina, foi uma delícia. Mas obrigada de estar aqui. Obrigada. Mesmo. E a gente se vê logo mais. Amém. Com certeza. E semana que vem tem mais um Na Atividade Podcast. Pra você que ficou aqui até agora, gostou? Já vai aqui, ó, compartilha com o pessoal, faz esse conteúdo que vai ajudar tanta gente a chegar a mais pessoas, beleza? Vai lá agora, Paula Riolfi, no Instagram, no YouTube, também no Facebook, pra você conhecer o trabalho tão legal dessa mulher, super mulher, que trabalha com saúde pública, cara. Uma coisa que tem que ser falado sim. Pra você, compartilha. Belezura? A gente se vê semana que vem. Vai lá no Instagram, @TicianeReisLocutora. Também @Natividade Podcast, que a gente conversa um pouquinho lá durante a semana. Mas quinta-feira que vem tem mais um programa. Tchau, gente!